Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Newcast, o podcast onde a estratégia e a criatividade se encontram. Hoje eu tô aqui com o Manuel Rossafa, meu nome é Paulo, eu sou o CEO da WeNew e bom, eu não vou nem perder meu tempo te apresentando, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal ali, pode olhar para qualquer uma dessas três, se apresentar, pode falar o que você quiser aí, suas empresas, qual que você gerencia, fica à vontade, Manuel. Olá a todos, né? Meu nome é Manuel Rossafa Júnior. Eu trabalho em alguns segmentos diferentes, né? Principalmente no ramo de bebidas, né? Com Ambev e com fertilizantes, pela Foco Fertilizantes. Maravilha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Manuel, a ideia do Newcast surgiu com um propósito da gente trazer o empreendedor para o foco. Então acaba que às vezes a gente fica tão focado em vender, que a gente não consegue contar a nossa história, né? Crescer e gerar crescimento, a gente não consegue parar e falar, pô, deixa eu contar tudo que eu passei. Cara, pra gente começar aqui o programa com o pé direito, conta um pouco da sua trajetória, cara. Como que era o Manuelzinho lá atrás, como que ele começou a empreender e como que você foi crescendo. Traz um pouco pro pessoal a sua jornada empreendedora, desde lá de trás. Vamos lá, né? Contar da gente é fácil, né? Porque a gente vive, né? Ixi, No dia a dia, então, e é bom que a gente dá uma nostalgia, que a gente começa a lembrar de tudo que passou, né? Tanto o perrengue quanto a coisa boa, né? Que é o mais importante. Exatamente. E minha trajetória, ela começou lá atrás, eu com 12 anos de idade, em 1992, foi isso, né? E eu tava com 11 ainda, né? Era dezembro, eu iria fazer 12 no próximo ano, em maio, 92. E lá atrás eu já queria trabalhar. Tinha um primo meu que já trabalhava, que ele já vinha conquistando algumas coisas, né? Primo mais velho. E eu via que ali em casa, se eu não fizesse alguma coisa, não ia sair nada, não. Então, assim, desde novinho eu aprendi que pra gente chegar em algum lugar, a gente tem que dedicar e tem que trabalhar. E na época eu cheguei no meu pai, né? Pedi pra ele, falei, pai, eu quero trabalhar. Meu pai falou, moleque, você tem 12 anos de idade. Você vai arrumar. Primeiro você estuda. Depois você trabalha. Né? Falei, pai, mas eu quero trabalhar, eu quero fazer... Menino, você tem que estudar. Para de falar desse assunto, eu não quero fazer desse assunto mais. Né? E assim foi. E aí, naquela semana, eu fiquei muito contrariado, né? Que a gente, quando é novo, a gente fica contrariado com tudo que acontece, né? A gente não aceita nada. Não aceita nenhum, não. E aí, naquela semana ali, eu falei, rapaz, eu quero trabalhar de algum jeito, eu vou trabalhar. Se eu não vou trabalhar, meu pai me ajudando em alguma coisa, eu vou trabalhar de outra forma. E na época eu lembro que eu cheguei na minha avó, minha avó materna, e conversei com ela, falei, vó, eu fui ali no pessoal que vende picolé ali, e eles não deram picolé pra mim vender na rua, não, vó. Eu quero trabalhar, quero vender picolé e tem que ter alguém pra responsável. E ela falou, pede pro seu pai, conversa com seu pai, com sua mãe. Eu falei, não, já fui conversar com meu pai que eu quero trabalhar. Ele não deixou. Meu, não é igual. Primeiro é pra me estudar, depois eu vou trabalhar. Meu filho, mas porque você não obedece ele? Ah, vó, eu quero trabalhar. Era a mãe dele ou a mãe de sua mãe? A mãe da minha mãe. Ah, tá. E aí ela falou, meu filho, vamos lá, mas é só hoje, tá? Tá bom. E eu fui só hoje, né? Naquele lá, ela foi lá, assinou pra mim, responsabilidade e tudo, e eu saí vendendo picolé na cidade. Pegou quanto picolé, você lembra? Eu lembro na época que eu ganhei 14 e não lembro o que era esses 14. Se era 14 URV, Cruzados Novos, Cruzeiro. Sei, na época eu ganhei 14. Só que eu vendi um picolé inteiro numa parte da manhã. Então, por quê? Eu saía na rua vendendo, e muitos conhecidos, né, dos pais, e conhecido de um e de outro, e foi comprando, e o pessoal via, né, um menino novo, vou vendendo, ajudar, vou ajudar. E foi vendendo, na metade do dia eu vendi, eu falei, não, que coisa boa, amanhã eu volto de novo. Vou mostrar pro meu pai o que eu fiz. Quando eu chego à noite em casa, meu pai me chama pra reunião, né? E sempre quando ele chama pra reunião em casa, já sabe, era um problema. Ele chamou a reunião, desculpa, tá longo, mas é que a história... Não, a ideia é essa mesmo. E ele chegou em mim e falou assim, Júnior, fiquei sabendo que você pegou um carrinho de picolé, foi vender picolé na rua, você me desobedeceu. Isso não pode acontecer e tal. E eu, pai, mas eu quero trabalhar. Ele falou, você quer trabalhar mesmo? Eu falei, quero. Ele falou assim, não, então é o seguinte, hoje é quinta-feira. Domingo à noite, na hora do Fantástico, você vai me dar a resposta, então você quer trabalhar mesmo. Tá? E assim foi, né? E eu não tinha decidido, na hora que chegou no domingo, eu não tinha decidido nada. E ele falou, chamou de novo e sentou numa mesa, muito sério, uma coisa bem formal. Então não foi um negócio assim, você começa e depois você para. Não foi assim.
Ele Foi chegou... aquele negócio mais profissional mesmo, assim. com 12 anos de idade você é um menino, você não sabe tomar decisão direito. Nada. Então... E com o que você sabe decidir, você decide com seus pais, né? Exatamente. E ele virou pra mim e falou pra mim, ó, então agora você vai tomar a decisão aqui na frente da sua mãe e tudo. Você quer trabalhar mesmo? Você definiu? Eu não tinha decidido ainda. Mas eu falei, cara, seja o que Deus quiser. Pai, eu quero trabalhar. Ele falou, então é o seguinte, a partir de amanhã você vai trabalhar, né? Você vai ter um lugar de trabalho, você vai começar lá de baixo, você vai começar num lugar... e não se esqueça, eu não esqueci disso. Quando você começar a trabalhar, você nunca mais vai parar de trabalhar. Então isso marcou muito minha vida. Né? Então no outro dia ele já me levou já para trabalhar, né? Cheguei com ele e ele arrumou para mim um lugar. Então comecei de baixo mesmo. Então tanto é que passei por todos os setores. Então ao longo dos anos, né? Trabalhando com o quê? Na época era revendedor da Skol. Tá. Então... Em 1992. A Skol era bem pequenininha, né? Não tinha fundido com a Brahma ainda? Não, com a Brahma foi só em 2001, foi quase 10 anos depois. Então ela era bem pequenininha, então começando, e eu comecei meio que atendendo lá, né, e meio período, porque eu tinha que estudar de manhã e à tarde trabalhar, e tinha que conciliar isso, né, mas não podia faltar mesmo, era um funcionário, tanto é que eu cheguei lá, a partir de agora, ele tá trabalhando aqui e ele é um funcionário. Não é meu filho, não é um funcionário. Meu filho, nada, tudo que tiver aqui, quem tiver que chamar atenção vai chamar atenção, chefe de setor, tudo e etc. E aí comecei a trabalhar com meio salário na época, né? Eu não lembro também. Se eu não me engano, era o RV na época. Eu tava virando pro real, alguma coisa assim. E comecei a trabalhar de lá pra cá. E de lá pra cá nunca mais parei. E aí vem essa... aos poucos, né? Passando por setores, né? Com muito pepino resolvendo, com muita coisa que a gente passa os perrengues, igual você falou no início. A gente passa muito perrengue, né? A gente passa... eu sempre falo, quem começa de cima não consegue absorver os problemas que a vida vem trazendo, né? Então, se ele começa lá de cima, o tombo ele fica muito mais alto, né? Exatamente. O cara às vezes ele não tá acostumado, não tá preparado pro primeiro tombo, e aí lá de cima não pode errar em qualquer coisa, né? Não tem sustentabilidade, não tem raiz, então o tombo é muito grande. Entendi. Então foi dessa forma que eu comecei, de lá pra cá nunca mais parei, né? E aí tem essa meio que vontade sempre tá empreendendo, sempre tá fazendo coisas novas, sempre tá buscando, sempre consciência, pé no chão, né? Entendi. Então, e, cara, por que você acha que desde cedo você queria trabalhar assim? Era mais porque você via seu primo fazendo isso? Ou você acha que era uma vontade de ter liberdade? O que você sentia? O que você acha desde cedinho você tinha que... Cara, eu preciso trabalhar, eu preciso focar nisso aqui. Eu acho que uma coisa muito legal que o meu pai fez, né, que na época, quando a gente é novo, a gente não entende, é nunca ganhar as coisas de mão beijada, sabe? Isso aí eu acho que foi um ponto crucial. Então eu vi assim, o porquê que eu falei do meu primo, mas tinha outros exemplos também. Então eu via por que aquela pessoa ali, ela tá conseguindo traçar um caminho legal. É porque ela tá trabalhando, porque ela tá dedicando. Então, em casa, eu sabia que é o seguinte, eu ia ter estudos, cama, roupa e pronto. E mais nada. Então, eu sabia que ali... Eu não era um menino que tinha mesada. Eu não era uma criança que tinha mesada. Então, meus amigos todos tinham mesada, tinham essas coisas, e eu não tinha isso. Eu não tinha aquele negócio de falar, chegar, pai, mas o meu amigo, ele tem... Filho, você não ganha, você não é seu amigo. Não é todo mundo, entendeu? Então, eu acho que isso mesmo foi meio que motivando, que isso é um exemplo hoje pra mim, como eu gosto de criar minha filha. Né? Então, não é com facilidade, aquilo ali desperta o ser humano, quando você não tem facilidade. E tinha tudo pra ter uma facilidade. Tinha tudo, ele tinha tudo pra querer dar o de melhor, né? Ele dava o de melhor, mas em casa. Não, agora, e ele dava o de melhor também, não de mão beijada. Exatamente. Entendi. Então, é aquela coisa, né? O trabalho dignifica. E a hora que você aprende isso desde cedo... Exatamente. E quando você... E tem que ser cedo. Tem que ser cedo, tem que ser quando depois tarde fica difícil, né? Difícil, não é difícil. É quase que impossível voltar atrás. Entendi. Então... E aí, você começou nessa revendedora da Skol. Isso. E aí... hoje é a Ambev Roçafa. Como é que foi esse caminho? A gente foi traçando alguns caminhos, né? Quando nós chegamos ali em 90, e eu vim crescendo junto com a empresa. Então a empresa ela começou em 88, então em 91 eu já comecei, final de 91, exatamente dia
10/12/91, eu comecei. Entendi. Ela tinha 3 anos só. Tinha acabado de fazer 3 anos. Recente, muito recente a empresa, então eu fui crescendo junto com ela e aos poucos fui mudando de setor, né? A gente foi crescendo ali dentro, né? Lógico, com meritocracia. Então teve vez, por exemplo, de eu estar mais rebelde um pouco, não crescia. Muito pelo contrário, voltava para trás para aprender. Porque é o seguinte, é igual um funcionário. Então não é porque... E aos poucos nós fomos crescendo dentro da empresa, né? Quando chegou ali por volta de meados de 2000, então veio o Brahma em Antártica, né? E nós tornamos Ambev nessa época. Entendi. Então assim, só pegou a revendedora e modificou o modelo baseado no que tinha acontecido na fusão, né? A nível Brasil foi dessa forma, né? Entendi. Então nós éramos Skol. Então eles pegavam assim, o líder de mercado, quem que é? Skol. Então tá, a Skol, ela tem que comprar a Brahma e Antártica. Porque virou Ambev. Entendi, virou uma coisa isso só. Virou uma só no Brasil. Então na cidade lá, vou dar um exemplo. Tem cidades, por exemplo, de amigos revendedores, onde ele era líder de mercado com Brahma. Então ele comprou a Skol e a Antártica. Tinha lugar onde era a Antártica, lá no sul. A Antártica comprou a Brahma e Skol. Então é lugar, quem era o líder daquela área... Ele comprava o que não era. Comprava o que não era. Então em 2000 a gente já estava líder de mercado. Entendi. E é modelo de franquia? Como é que funciona? É um pouco parecido, mas não é modelo de franquia, não. É um modelo de revendedor mesmo. Ganhar o direito de revenda. Você compra o direito. Entendi. Né? Isso, você compra o direito de revenda. Mas você não tem que pagar royalty nem nada do tipo. Não paga royalty. Entendi. Nada. Mas aí você compra o produto para distribuir. Exatamente. Entendi. Eu compro da indústria, mas eu sou um revendedor exclusivo, né? Nós somos revendedores exclusivos, atuo numa área, a gente atende hoje, já entrando para dentro, né? Já falando, não tem como. A gente atende Tumbiara e mais 12 cidades em volta. Ao redor daqui. Entendi. Temos uma carteira aí de em torno de 1.400 clientes, então... e tem uma história, né? Então, desde 88 trabalhando, eu tô lá desde 92 e vim crescendo ao longo do tempo. Então a gente cresceu junto. Cara, e assim, eu hoje, aqui dentro da empresa, a gente sempre evitou muito colocar família junto, né? Sempre evitou. E aí no começo desse ano eu acabei contratando meu irmão. E eu vi o tanto que é difícil lidar com família. Como que é pra você lidar? Pô, você trabalhando numa empresa que era do seu pai, imagino que você deve ter sociedade com seus irmãos também. Como é que é isso? Não deixar o trabalho misturar ou deixa misturar mesmo? Como é que é isso pra você? A gente vem ao longo dos anos, né, criando maturidade para estar convivendo com sócios, tá? Então, outras empresas nós temos sócios também. Então a gente com certeza trata como irmãos, trata como... Mas a gente trata também bem com profissionalismo. Da porta para dentro é sócio. Exatamente. Então da porta para dentro é sócio e todo mundo trabalhar para o bem da empresa. Quando todo mundo trabalha para o bem da empresa, né, o negócio acontece. E aí a gente criou essa maturidade durante os anos. É lógico, apanhando daqui e acertando brigando daqui, ali um pouco. E aí tentando ser o melhor convivente possível para não deixar atrapalhar aquilo ali. Então ao longo do tempo a gente veio trabalhando isso aí. Então hoje a gente tem harmonias, tanto é que meus irmãos trabalham em outros negócios, né? Mas temos sócios também, que é da família, mas a gente convive totalmente em harmonia. Então maturidade é a resposta para tudo. Maturidade. Perfeito. Cara, e aí já entrando mais a fundo em Ambev e Roçafra, né, especificamente. Hoje, explica assim um pouquinho mais como que funciona e opera toda a operação. Vocês compram tudo da Ambev, distribuem para a cidade, aí é direcionado para o restaurante. Explica um pouco mais para mim. Tudo começa quando a gente busca o produto, chama puxada, né? Então a gente busca o produto na fábrica, a gente busca hoje em 2 fábricas, que é Cebrasa, que é Anápolis, aquela fábrica que você entra na Brasília, você passa de frente a ela. Aquela fábrica lá, e a gente busca em Uberlândia também, que era uma fábrica que era para ter sido em Itumbiara, então nós perdemos ela. Era para ter sido em Itumbiara? Na época por causa de governo estadual, né, governador estadual e coisa de tributos e tudo, Itumbiara perdeu, porque nós temos hoje um dos maiores aquíferos, né, do Brasil, então água em abundância. Então a Ambev era para ter sido aqui, que ia ser a maior cervejaria da América Latina. Nossa senhora, eu não sabia disso. E quando ela terminar de ficar pronta, ela tá em Uberlândia. Então, quando ela terminar todas as linhas dela pronta, ela tá lá. Então, era para ser para Itumbiara. Então, já tinha terreno, tudo organizado. Então, por causa de tributação e tudo, o governo estadual não liberou algumas isenções e aí foram para Uberlândia. Uberlândia falou, não, vem para cá. Entendi. Vem para cá. É melhor. Aqui nós resolvemos. Aqui nós resolvemos. Até que ela tá lá.
Tanto é que você vai pro Rancho Miranda e você passa na porta dela. Sim. Então começa o nosso processo por buscar na fábrica, né? Que é essa puxada. Então a gente vocês traz, mesmos buscam? Nós mesmos, com Entendi. veículos próprios, todos. Então a gente busca nas fábricas, então todos os dias nós temos aí 3 veículos fazendo 2 viagens diárias. Nossa, Pra trazer. então é 6 para cada uma. Para cada fábrica. Nossa. E aí, cada veículo com 28 pallets, então o pessoal de coisa. O pessoal da nossa região gosta da cerveja. Vixe Maria, isso é volume, hein? E aí, começa nesse processo, a gente vem, traz ele para dentro, armazena, tudo dentro do nosso armazém. O vendedor, ele sai para a rota para vender, então nós temos vários vendedores vendendo, tanto Itumbiara quanto cidades em voltas, atendendo todo o interior. E aí, depois que vende, à noite a gente faz todo o carregamento dos produtos, ele é feito agora, inclusive agora, por exemplo, são 6:30 da noite, o pessoal já está organizando para começar o carregamento. Para entregar amanhã no outro dia. Isso, então passa até 3, 4 horas da manhã, dependendo se o volume é grande demais, até 6 horas da manhã carregando. Caramba! E aí chegam os motoristas de manhã, e aí pegam os caminhões e saem para a rua para fazer a entrega. Entendi. Então entregou, faz todo o acerto, recebimento, traz o recebimento de volta. E repete. E repete no outro dia. Quantos vendedores hoje? Hoje nós temos 13 vendedores. Equipe boa, hein? Equipe boa. E como é que é essa cultura de venda lá dentro, cara? A equipe, ela busca o tempo todo o contato e o relacionamento com o cliente? Como é que é essa cultura de venda? E é vocês que criam a Ambev, que ela determina como é que tem que ser isso? Como é que é essa parte de comercial? Isso a Ambev, ela tem hoje uma estrutura muito grande de estudo e de pessoal que monta estratégias de venda. Estratégias de venda, estratégias de inteligência artificial, que ela tem muita inteligência artificial. Hoje, por exemplo, para fazer uma venda, você faz uma venda hoje tudo pelo aplicativo. Você não precisa anotar pedido, papelzinho. Não existe mais. Entendi. O cliente pode fazer o pedido direto lá do bar dele, do restaurante, do supermercado. Ele faz o pedido dele também, com a inteligência hoje, que é uma das referências do Brasil hoje. Então, com isso, né, todo o treinamento é feito junto, então é um conjunto. Só que, além disso, existe a cultura do revendedor na cidade. Então, você chega, por exemplo, lá numa cidade de Divinópolis, tem os amigos revendedor lá, que ele tem a cultura que ele montou ali dentro da cidade dele. Entendi. Nós montamos a nossa cultura aqui dentro da cidade. Entendi. Só que a gente, com a nossa cultura de atendimento, de bom relacionamento, tudo, a gente faz isso, casamento com a cultura Ambev. Então, quando junta isso aí, o negócio sucesso. a gente tenta uma excelência maior dentro do negócio. Cara, e uma curiosidade que eu tenho é assim, essa fábrica, ela fabrica tudo que a Ambev produz relacionado à cerveja, mas também distribui outros produtos, sem ser cerveja, ou não? Sim. Hoje a Ambev, ela fabrica, né, cervejas, refrigerantes e isotônicos. Ela fabrica, chega a ser Coca, essas coisas, ela fabrica? A Coca não, a nossa é a Pepsi. Ela fabrica a Pepsi. Você gosta da Pepsi Black? Ixi, a Pepsi Black hoje, melhor. Hoje ela está crescendo. Sem açúcar. Me tira uma dúvida. Tem uma conversa de que sem açúcar está vendendo mais que com. Isso é verdade? Você conseguiu observar alguma coisa ou não? Exatamente no mês de abril, a nossa Pepsi Black, que é a sem açúcar, ela ultrapassou a Pepsi normal. Ultrapassou a Pepsi normal. Você viu? Agora, exatamente agora, menos de 2 meses. Eu tava ouvindo essa conversa há muito tempo, só que eu falei, não é possível que ultrapassou. E a Pepsi Black hoje, ela tá sendo muito aceita, né? Já aproveitando a propaganda. Já divulgando, né? Nosso pessoal. E realmente é um negócio muito diferente. E aí... O público vai mudando, né? Vai mudando. O pessoal tá cuidando muito, saudabilidade tá vindo. Sim. Tá em essência, né? O pessoal fala todo dia disso. E além disso, nós trabalhamos também com produtos que a gente chama de marketplace. Então a gente agregou há poucos anos agora, né? Há menos de 7 anos, os marketplaces, que a gente chama de bebidas de dose, que não são fabricadas pra gente, mas a Ambev tem uma parceria, por exemplo, com indústrias que que fabrica Absolute, fabrica Johnny Walker, que fabrica o Old Par, que fabrica a Red Bull. A Red Bull não é da Ambev. Eu tenho essa curiosidade, porque lá no Zé Delivery, por exemplo, só tem Red Bull. Exatamente. Mas aí como é que funciona essa jornada? Eles entregam pra você ou você busca lá na fábrica também? Eu busco lá na fábrica. Lá na fábrica. Entendi. Então ela realmente é uma distribuidora desse produto. Exatamente. Entendi. Não fabrica esse produto, mas, por exemplo, hoje a Red Bull é um dos maiores parceiros nossos. Dentro desse marketplace, ela representa aí quase 50% da nossa venda total desse marketplace. Caramba! Que é quando você junta as vodkas, o whisky, gin,
e outras coisas também, o Red Bull é o que mais vende. Só que aí a sua comunicação é só com a Ambev, você não comunica com a Red Bull especificamente, ou você fica com... Não. É só com a Ambev, entendi. Cara, e assim, a gente falou dessa mudança, né, por exemplo, da Pepsi Black superando a normal. Como que vocês adaptam a isso? Vocês observam os números e aí, por exemplo, cara, esse mês agora Pepsi Black tá vendendo mais, eu não vou lá buscar tanta Pepsi normal. Como é que vocês se adaptam nessas mudanças de comportamento de público? E o que você tem visto de mudança? Sobre a primeira pergunta, como que a gente adapta, nós temos uma inteligência, né? Volto a falar sobre a inteligência artificial. Muito hoje é o que está gerindo o mundo, né? E para o futuro cada vez mais. Nós temos uma inteligência lá dentro que ela está olhando a todo momento o que é uma média do que você vende dos últimos 3 meses, o que você tem em estoque e o que você precisa buscar. Então, nisso, a gente precisa ter um estoque mínimo de 5 dias. Para durar pelo menos 5 dias. Para durar pelo menos 5 dias. Entendi. À medida que ela vai aumentando, vai surgindo demanda. O alerta. Entendi. E você vai observando. Você precisa aumentar mais. Então, por exemplo, a Pepsi Black, ela começou a sair mais. Enquanto eu estou puxando lá 3, 4 pallets, eu tenho que mudar para 5 pallets, tem que mudar para 6. Automaticamente eu vou aumentando. A indústria vai aumentando também. É bem automatizada, a própria tecnologia já te ajuda. Hoje é mais fácil. Antigamente, na época que eu tô falando de 92 ali Nossa, até... imagina a dificuldade. Era muito difícil. Um monte de papel, analisar papel e os caramba, nossa. Não tinha computador muito interligado direito, né? Então, o computador antigamente servia só para tirar nota fiscal. E como é que era a tirada de pedido nesse caso? O cara chegava com um papelzinho e dava na mão, antigamente. Lá atrás era engraçado que eu falo, né, que a gente faz parte de uma época raiz, né? Na época raiz, por exemplo, você tinha um livro que chamava livro de rota, então era uma página com todos os clientes, então cada vendedor tem 150 clientes. Era então ele tinha base uma dele. pasta dele, ele tinha 150 folhas. Então naquela folha lá, ele ia lá e marcava, hoje eu visitei esse fulano. E era o papel de pedido mesmo que ele fazia o pedido lá. Meu Deus Era do céu. tudo manual. Cara, hoje com tecnologia às vezes é difícil, imagina com papel. Ele passava pro departamento de faturamento, a mulher de faturamento tinha aquele tanto de pedido para estar digitando manualmente. E ela digitava no sistema, ia fazer a impressão, destacar tudo manualmente, e aí como não existia hoje, você faz transmissão tudo para contabilidade, tudo via... Automático. Mas só uma XML, lá tá tudo certo. Eles não... tinha que tirar uma via que vai para financeiro, uma via era para distribuição, que era para mandar, porque se pegasse na rua tem que tirar nota fiscal, e outro para ficar com o cliente e outro para contabilidade. Então era tudo, era muito complicado. Quando eu olho hoje, eu falo, não, mas que jeito que a gente como que vive? Só que como que deu certo? Dava certo. Porque daqui a um dia nós vamos estar só pensando, a gente tá tirando pedido. A gente vai falar, não, mas como que nós tínhamos que entrar num aplicativo para tirar igual eu hoje? Hoje tirar um aplicativo vai tudo automático. Nossa. É tudo automático, é tudo que você vai pra lá, já dá baixa no estoque, já faz... Antigamente era tudo manual, era tudo isso e ainda você tinha que dar baixa manual, você tinha que carregar o caminhão tudo manual. Hoje você vai fazer um carregamento no caminhão, sai tudo num computador, num Palm, que você vai lá e carrega o caminhão do jeito que ele tá mandando. Não, você carrega desse jeito porque aqui vai descer os primeiros clientes, vai passar naquele cliente primeiro, então tem que dar essa carga. Até essa gestão antigamente era difícil. Não existia essa gestão. Não tinha. Vamos carregar na bruta mesmo. Tudo. Carregava na bruta mesmo. Tinha vez que era desse jeito. Não, você desce todo esse pallet aqui porque o do cara tá lá de baixo. Você ia tirar o de baixo. Era desse jeito. Imagina, nós sofremos pra mandar conteúdo pra provar, imagina fazer isso aí. Exatamente. Nossa. Não, mas comparado com isso aqui, cara... Mas comparado, por exemplo, antigamente, você devia errar muito mais fácil, por ser tudo Errava mais. Cara, e assim, vou ser sincero, pra mim, às vezes a gente tem uma mania hoje em dia, como a gente trabalha com tecnologia aqui e tal, tudo que a gente vê de manual a gente tenta automatizar, né? E pra gente, às vezes, é muito ruim, às vezes é um processo muito manual. Porque você sente que o trabalho não está sendo valorizado, entre aspas. Como que antigamente, isso é uma pergunta de jovem mesmo, assim, como que antigamente vocês olhavam para isso e falavam assim, cara, é o que eu tenho que fazer, não tenho o que eu fazer e segue a vida? Hoje a turma que trabalha com a gente mais nova, né, eu tenho vendedor lá de 18 anos. Então, quer dizer, 18 anos, o que? Ele nasceu em 2007, é isso? Isso, 2007. Então, em 2007. Em 2007 eu já tinha 15 anos que eu estava ali dentro já. Nossa. Então... Já tinha computador rodando. Quando ele nasceu. Tinha quando acabado. Ele nasceu. Então, a gente naquela época, vivendo aquilo ali, para nós não era o fim do mundo, para nós era normal. Era o mundo. O dia que nós compramos o primeiro computador, que nós começamos a não emitir nota fiscal manual, que antigamente era fazer o pedido manual e a nota fiscal...
tinha uma menina que ficava lá por conta de... Só escrever a nota fiscal. Uhum. E aí, a partir do momento que nós compramos um computador, primeiro computador, que nós começamos a emitir pelo computador, já foi um ganho demais. A gente falava, gente, mas como que antigamente a gente emitia a nota fiscal manual? E dali por diante, cada conquista da humanidade que foi modernizando, a gente ficava falando, não, mas como que era desse jeito? Antes? É igual a gente falar assim, como que a gente vivia sem celular antes. Sem rede social, às vezes, essas coisas. Sem WhatsApp, cara. Eu não sei como que eu vivia sem WhatsApp. Eu também não consigo imaginar. Nossa, você tá maluco. Mas vivia. Mas vivia. A gente, por exemplo, eu tinha meus 13, 14 anos, a gente tinha turminha ali. Eu falava, esses dias, eu tava no meu aniversário, né? Tava a turma da antigamente. Falava, gente, como que a gente comunicava antigamente? Hoje em dia, eu fui convidado pro meu aniversário, eu mandei no grupo, tava todo mundo lá. Todo mundo tava antigamente, sabendo. Não, você tinha que achar, a pessoa não tava, ligar de novo, deixar recado e voltar. A minha filha não sabe o que é um celular, um telefone que fazia aquele... que gira. Ou que próprio digitava, ela não sabe o que é telefone. Ela já sabe só da tela. Só da tela. Nossa. Exatamente, então... É loucura. Vivia. Quando eu fundei a empresa, né, eu não sabia de nada. Era perdido, um menino mesmo. Então eu sempre estudei muito. E sempre teve um caso, que eu, assim, falando de Ambev, sempre teve um caso muito interessante que eu li, que eu estudei, que é como o Zé Delivery surgiu, né? Que foi dentro de um hub de tecnologia da própria Ambev e que eles surgiu bem com o aprendizado que eles tiveram com as cervejas artesanais. Porque elas foram surgindo, eles não foram percebendo. Quando viu, tava perdendo market share, né? Exatamente. E, cara, como que foi essa implementação do Zé Delivery para vocês? Como que é hoje essa mecânica do Zé para vocês? Ele agrega, ele não agrega? Como que funciona? Me dá um... Agrega muito. O Zé Delivery hoje a gente vê ele como um dos maiores vendedores nossos. Porque... Tá direto no cliente. Tá direto celular no cliente. dele. Então é por isso que a gente olha muito o Zé Delivery. Por exemplo, o nosso operador de Zé Delivery, ele tem algumas metas que ele tem que bater. Ele não é simplesmente um distribuidor que tá lá e ele fala, não, eu vou ser um Zé Delivery aqui, o cara chamou aqui, eu vou vender. Porque se você não entregar a primeira vez, ele não volta a comprar na plataforma. Então a possibilidade dele comprar do meu concorrente é muito grande em outro lugar se ele for buscar. Entendi. Então ele comprando do Zé Delivery, ele está comprando meu produto. E essa compra, o entregador que busca lá no lugar de vocês ou vocês que fazem a entrega para o cliente? Não. Como é que funciona? O cliente que compra da gente é um distribuidor normal. Então a gente vai lá e entrega para ele, né? Ele tem uma quantidade que ele compra da gente mínima, que ele tem que ter um portfólio mínimo que chama, que é uma quantidade de produtos lá disponível. Certo. Tá? E ele tem um entregador dele. O entregador dele ou terceirizado ou pode ser contratado também. Tipo um Na maioria das vezes é terceirizado. Porque daí ele chama um, chama outro, que tiver mais perto. Ele tem mais volume. Ele tem mais volume. Entendi. Então ele tem um grupinho, por exemplo, que tem muitos entregadores na cidade, que ele manda lá, ó, tem disponibilidade isso. Tô indo. Na hora. Entendi. Já avisou, tô indo aí, já chega, então tem 35 minutos para fazer a entrega. Então existe uma meta que ele tem. Ele não pode baixar, por exemplo, ele não pode passar de 35 minutos em 90%, mais de 90% dos clientes. Caramba, eu não sabia disso. Então 90% dos clientes tem que entregar menos de 30 minutos. Em meia hora. E aí como é que é essa implementação do Zé Delivery, por exemplo, na região? A Ambev traz e ela mesma divulga ou vocês que fazem a divulgação? E aí, o que você observou, cara, que foi uma estratégia que vocês executaram que ajudou a democratizar o Zé aqui na cidade? Nós fizemos várias divulgações. Por exemplo, a traseira dos caminhões, nossa, a gente tem lá. Já reparei. Teve isso. Então, nós estamos começando agora, vamos colocar alguns outdoor para cada vez mais familiarizar, para a pessoa ficar mais pessoas usar a primeira vez e falar, isso aqui funciona. Isso aqui funciona, entendi. Eu gosto tanto porque na minha casa, por exemplo, 2 esquinas da minha casa tem um distribuidor. Mas tem hora que eu tô com gente em casa, eu peço pro Zé, cara, eu vou pagar baratinho aqui do frete. O cara traz aqui pra mim na porta da minha casa, geladinho aqui, eu não preciso sair, não deixo meus convidados. Então isso é muito bom. Entendi. Se eu for fazer a conta do que você vai sair, tirar um carro, ir lá, buscar e voltar. E às vezes não tem o que você quer lá. Exatamente. Às vezes tem que pegar em outro lugar. Entendi. E aí isso ajudou muito. Então nós temos várias coisas, né? Acabamos de colocar agora em Bom Jesus. O Zé lá também. É uma cidade pequena
que antes não colocava em cidades pequenas para nas cidades maiores o negócio ficar melhor. Maior para eles é acima de 80, acima de 100? Como é que é? Acima de 60 mil habitantes. Já é considerado, já é um apto. pouquinho maior, já Entendi. é. Agora não, agora tá para cidades menores. Tá reduzindo. Então nós colocamos agora lá, estamos pensando em colocar em Maurilândia também, Cachoeira Dourada. Cachoeira Dourada? Cachoeira Dourada, estamos pensando em colocar também. Então é um negócio que tem muito a crescer. Por que não Cachoeira Dourada? Por que o público de Cachoeira Dourada não pode ter esse benefício que é o Zé? Isso é verdade. Entendeu? Mesmo que a cidade seja pequena, mas ainda assim é uma praticidade. Exato, é uma praticidade que eles têm direito. Hoje todo mundo tem um celular. Hoje todo mundo sabe mexer no WhatsApp. Se sabe mexer no WhatsApp, você mexe no Zé Delivery. E assim, igual o iFood também você mexe. Então, várias outras plataformas. Né? Entendi. Cara, e até pegando esse caso das cervejarias artesanais que aconteceu, né? Pra vocês chegaram a sentir, isso foi algo que abalou a Ambev, como, assim, quando você abre um livro de administração, todo mundo fala desse case. Que a Ambev teve muita velocidade para não perder market share, que ela foi comprando, teve o caso da Colorado lá, né? Foi. Que ela comprou a Colorado, e ela foi comprando essas cervejarias artesanais para controlar o mercado. Para vocês sentiram isso? Não sentiram? Foi realmente algo grande ou não? Olha só, as cervejarias artesanais não tão grande porque ela é um nicho muito pequeno. É muito específico. Né? Muito específico, mas ela deu assim um calinho no sapato de ficar preocupado. Entendi. A maior parte o que muito preocupou mesmo no sistema Ambev foram cervejas puro malte. Puro malte? Puro malte. A cerveja puro malte que começou com as artesanais. Sim. As artesanais começaram... Que consequência, né? Consequência. Agora, a cerveja puro malte, ela veio, assim, a incomodar muito. Ela fez muito... alguns concorrentes, elas terem o start mais rápido e ganhar market share. Tanto que a Brahma hoje tem. Todo mundo tem uma puro malte. Hoje tem. E aí, acertamos em algumas agora, mas demoramos muito para acertar. Então a Ambev, ela não acreditava que ia virar a gigante que virou a puro malte. Ela não acreditava. Tanto que quando eu leio, eles falam, cara, a Ambev ela desacreditou muito nisso. Ela foi muito igual da época, não sei se você lembra, quando começou a Apple, né, e tinha um celularzinho que era de teclado, que agora não me vem à cabeça, que eu tinha até um... Que era o... como chama? Até fugiu o nome do... Eu sei o nome. Era o nome de uma fruta. E aí ele desacreditou. Então eu acho que o nosso sistema foi muito isso. Né? A gente estava acostumado com um país tropical, onde o pessoal gosta de uma cerveja mais leve. Não, o cara não vai passar para esse... E se pegou-se uma moda, né? Eu falo que é uma moda que veio, que o pessoal começou a gostar e virou aquele hábito dele. Entendi. Então acabou virando. E aí a Ambev, na hora que ela correu, já estava um pouco tarde, mas ela deu conta de... Porque ela era tão grande que ela conseguiu segurar. Ela conseguiu. E aí ela veio e acertou em alguns pontos agora, então ela tentou com várias cervejas. Primeiro ela tentou pegou a Skol, que é uma marca muito grande. A Skol é uma marca gigante no Brasil. Hoje, então, qual que é a maior linha? Hoje é a Skol. É a Skol. Aí depois? A Brahma. A Brahma. Eu que imaginei. Mas aí depois, qual que é a terceira? Concorrente, aí é a nossa concorrente. É a verdinha. A verdinha. Entendi. Ela veio depois. Que quase foi, né? Quase foi. Entendi. E aí, ela primeiro criou a Skol Puro Malte, né? Então, depois da Skol Puro Malte, teve um pequeno sucesso ali, depois não. Aí depois veio uma tal de Skol Hopes também, que com lúpulo diferente, ela é um pouquinho mais doce. Hopes? Assim. Você não lembra dela? Não, ela era um pouquinho um rótulo meio verde. E aí depois ela tava também não deu certo. E aí a Ambev tentou depois com a Beck's, e a Beck's verde também, só que... Por quê? O consumidor tava querendo uma garrafa verde. Aquilo ali estava virando um acessório para ele. Então daí nós fomos com a garrafa verde, só que a Beck's ela é um pouco mais forte. Então tem o consumidor dela, mas a maioria não, tá? E aí nós acertamos agora, foi com a Spaten. A Spaten, ela tá maravilhosa. Por exemplo, onde não tem a nossa concorrente verdinha, que tem a nossa, a gente não tem reclamação, né? A gente fala em 96% de aceitação, isso é muito bom. Caramba! É muito bom, né? Não é 96% que pede ela. Mas quando compara uma com a outra, ele tá tudo bem. Exatamente, gostei, caramba. Ela é muito boa. Eu acho mais, assim, particularmente acho a Spaten melhor, mais leve. Entendi. Cara, lembrei o nome, é Blackberry. Blackberry, exatamente, Blackberry. E aí, como que você vê, por exemplo,
assim, porque assim, você me falou, a gente falou aqui da situação das cervejarias artesanais, que às vezes deram um risco, aí depois a gente falou eu não sei nem saber dessa da Puro Malte. Assim, são momentos difíceis que às vezes assustam, né? Assusta. Muito. Tem algum momento que você lembra que você falou assim, cara, esse foi doído? Falando de Ambev e Roçafa, tem alguma 2004. coisa? 2004? É. Por quê? Nova Skin. Quando veio uma onda da Nova Skin, que eles lançaram um negócio que agora não é Skin Cariol mais, agora é Nova Skin. Ela pulou de 0,3%, 0,4% para 14% em 2 semanas. Só que pra você isso? entender, de share. No Brasil inteiro? Brasil inteiro. Então Nossa virou uma loucura. Senhora. Então foi um negócio assim que assustou muito. E ela permaneceu aí durante mais ou menos uns 2, 3 meses desse jeito, com 14%. E é muita coisa, 14%. Nossa. Olha, só para efeito de registro, Skol e Brahma, como é que é a distribuição hoje? Skol, Brahma, Antártica hoje e Bud, e Corona, as nossas, Tudo Boêmia, junto, Grupo Ambev. Original também. Né? A gente tem 66% do mercado. 66%. 14%, a gente tá falando aí de ter perdido, vamos considerar no mesmo cenário 60%, perdeu 20%. Não foi só das nossas, né? Acaba que pega de tudo. Pega todo mundo, mas a nossa, como o nosso é o maior market share, então a gente é o maior atingido, né? Mas então, quando você junta Skol, Brahma, Antártica, Original, Bud, Corona, Boêmia, Spaten, então eu falei as principais agora. Então quando você junta isso, né, e ela tem 66% do mercado, qualquer coisinha que mexe muito é na nossa. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque aquela coisa, quando cai muito, muito pesado. E aí, como que foi pra superar essa Nova Skin? O que aconteceu? Cara, foi assim, foi meio desafiador, porque vira um tumulto danado, né? Quando você vê o negócio, você começa a desesperar e o que eu tenho que fazer para reagir. Mas o interessante foi que do jeito que ela subiu, ela desceu também. Então a velocidade que ela subiu, ela desceu da mesma forma. Entendi. Então automaticamente depois ela começou a voltar e viu que era um modismo. Então a gente vem acostumado com marcas que vêm aparecendo, virando uma tendência de que ela fez um bom marketing, ela usou uma boa campanha, então ela vem fazendo isso e o que a gente sempre fala nós temos que trabalhar muito forte o que a gente faz, que é a nossa cultura, que é atender bem o cliente, ter pessoas boas na empresa trabalhando, pessoas motivadas, garantir a qualidade do produto, nunca se esqueça disso. Ter a melhor qualidade do produto, isso aqui não vai ter nada que se compara. E aí alguns pilares que a gente acha como essencial, a gente tem algumas turbulências, porque muita gente quer jogar, a gente aponta, né? Muita gente aponta para nós. E eles vão lá, muitas das vezes ganham o mercado, mas depois a gente vê... Vocês recuperam. Recupera. Entendi. Porque... Cara, e é assim, igual você falou, né? Aqui, eu anotei isso aqui que eu achei muito interessante. Você falou assim, cara, se você tiver pessoas boas, um bom atendimento e um produto de qualidade, isso resolve. E é a mais pura verdade, porque assim, a hora que a pessoa ela faz uma compra, a hora que um restaurante faz uma compra, o supermercado também, né? Pode comprar? Você, claro, todo mundo. O supermercado faz uma compra, ele não compra o produto. Ele compra o relacionamento, Exato. ele compra a possibilidade de crédito, ou ele compra a possibilidade de entrega rápida. Exatamente. Então, assim, se aproximar do cara, não como um cliente, mas como um usuário, que esse cara ele vai se aproximar de você e ele vai querer ter o Manuel lá visitando, ou ter o vendedor visitando, eu acho que isso daí impede qualquer onda, né? É igual, a Nova Skin foi uma onda no final do dia, né? Foi uma onda que nós viramos para trás, nós achamos... Foi isso? Foi tudo isso? E na época virou Existe um negócio ainda? que... Tem ela sim, tem ela aí, mas muito menor, né? Muito pequena. Hoje está menor, inclusive, do que aquela época. Menos de 0,4, 0,3. Ela Não é nada. Ela foi adquirida por outras empresas estrangeiras, e aí de lá para cá não é a família mais que toma conta. Entendi, então é outra coisa. Então, juntando tudo isso aí, e uma coisa que eu não falei também, que isso são processos. Nós temos processos lá que eles são muito bem definidos. Então, quando você tem um processo bem definido na sua empresa também, juntando a esses outros pontos que eu te falei, cara, não tem como dar errado. Não tem como, não existe segredo. Tem gente que pergunta assim, Manuel, qual que é o segredo? Não existe segredo. É trabalhar duro e fazer isso aqui todo dia. Repetir isso aqui todo dia. Exatamente. É isso. Entendi. Gente boa no lugar certo,
fazendo certo e vendendo o produto certo. Exatamente. Entendi. É isso aí. Cara, e aí, assim, no meio disso tudo, Ambev, loucura, turbulência, e aí vem a Foco. Como é que foi isso aí? Me explica. Nós somos do agro já há muito tempo. Uhum. De família mesmo. A gente trabalha com algumas áreas, né? E quando foi em meados de 2011, eu tinha vontade de entrar para esse ramo de fertilizantes. Eu achava um ramo muito, muito legal, muito bonito, muito desafiador. E eu gosto de coisas que desafiam, né? E na época, né, sem condições de fazer isso por enquanto, e com algumas outras coisas para resolver, fomos amadurecendo a ideia. Amadurecendo. Quando chegamos em 2018, mais ou menos, nós junto com alguns sócios nossos, né? Tivemos estávamos com o mesmo interesse, a mesma vontade de fazer o negócio acontecer. Crescimento das commodities, né, no Brasil, tudo muito, soja, cana, muito mesmo. E ali em 2018 surgiu a oportunidade junto com os sócios, que não eram sócios, e eles com a mesma vontade, nós juntamos e tivemos esse princípio embrionário de ideia de montar uma empresa de fertilizantes. E na época nós fomos, né, estudar alguns lugares para a gente estar fazendo esse negócio, né, resumindo muito, né, porque tem várias coisas que a gente passa. Não é simples, né? Não, e aí nós, na cidade de Catalão, Goiás, 200 quilômetros de Itumbiara, 260 de Goiânia, 200 de Itumbiara, nós encontramos lá um lugar onde era uma fábrica antiga. Então o proprietário na época estava vendendo lá e aí nós tivemos interesse e depois de algumas negociações Vocês compraram? Nós adquirimos só a fábrica? A fábrica antiga, né? Era uma fábrica meio antiga e aí começamos o negócio em 2019. Estamos no 7º ano agora, né? Com muitos desafios. Parece que foi ontem, né? A hora que a gente começa a olhar fotos, né, de quando nós chegamos lá a primeira vez e ver aquele negócio tudo um matagal e de lá para cá foram várias etapas, né? Então de 2019 para cá nós começamos, né, a Foco Fertilizantes e naquele ano mesmo em reformas, né, reformamos o maquinário antigo e começamos com muitos desafios. Então era uma fábrica muito pequena que a gente estava ali produzindo na faixa de 250 toneladas por dia. Então é muito pouco 250 toneladas por dia. Só para efeito de comparação, hoje quanto que é a produção mais ou menos? Hoje por dia está na faixa de 1.200 toneladas hoje. Então é 5, 6 vezes mais? 6 vezes mais. Caramba. E aí assim, o que permite a fábrica produzir mais? É o tamanho ou é a eficiência de processo? As duas coisas. As duas coisas. Então o que nós fizemos na época, né? Quando foi em 2021... nós decidimos expandir. Então nós falamos, então vamos fazer o seguinte, então nós vamos construir uma nova planta, uma planta mais moderna, uma planta mais rápida, mais ágil, com outras coisas. Eu vou entrar em parte técnica que vai demorar demais para me explicar o porquê que ela é mais rápida e maior. Então nós fizemos isso. Nós, Entendi. Dentro da mesma área nossa lá em Catalão, que é lá no Distrito Industrial. Só que com mais eficiência. Com mais eficiência. Entendi. Então nós já tínhamos espaço para fazer isso. Nós já tínhamos espaço. Então nós tínhamos o terreno, que lá são 40 mil metros quadrados. A gente usava uma parte só dele. E numa parte nova lá nós começamos, decidimos entrar numa nova obra, né? Nesse novo desafio. A gente viu que era a hora. Né? Não estávamos crescendo assim com o pé no chão. Eu sempre falo, né? Quando você vai entrar num rio, você tem que primeiro pôr um pezinho para ver se tá tudo bem. Você rasa o fundo, depois você põe o segundo. Então a gente sempre foi dessa forma. Então começamos devagar em 2019. A gente estava bem devagar mesmo, fazendo essas 250 toneladas por dia e fechamos um ano ali na faixa de mais ou menos 7 mil toneladas no ano. Então é pouco. Isso é pouco. Quando você considera grandes empresas de fertilizantes aí que chegam a fazer muito mais que a gente faz, inclusive, né? Então você vê muito pouco. Então foi o primeiro ano, e daí o segundo ano a gente foi melhorando, o terceiro melhorando processo, melhorando parte interna, né? Aumentando aos poucos funcionários, muito pé no chão. Pegando gente, atendimento, produto e pegando muito exemplo do que eu vivi a vida inteira, né? De como trazer gente boa, como fazer gente boa, formar gente boa, como buscar, não só eu, meus sócios todos, eles também têm muita
formação nisso também, com outros negócios, mas também tem. E a gente em conjunto foi fazendo isso. Então, hoje a Foco Fertilizante ela tá uma empresa destacado nesse ramo, tá? Nós conseguimos, com muito trabalho, com muita dedicação, fazer o nome dela, né? Na região é uma empresa que é muito respeitada. Consolidada, né? Consolidada, muito respeitada, entrega qualidade, entrega muita coisa, mas foi um desafio. E foi um desafio que quando eu estava novo, que eu comecei a trabalhar, comecei numa empresa que já tinha sido construída, e eu fui crescendo junto com ela. A Foco não, você começou do zero. Entendi. E como que... Hoje, quantos funcionários tem a Foco? A Foco está com 64 funcionários. E a Ambev Rossaf? Rossaf 105. Tá, me fala uma coisa, como que você gerencia 165 funcionários, 2 empresas, assim, até mais, né, imagino. Como que você faz toda essa gestão, assim, na sua opinião? O que você acha que você coloca no seu dia a dia, na sua rotina, que te ajuda a controlar tudo isso? Eu volto naquele negócio que eu te falei de colocar as melhores pessoas. Então eu coloco os melhores líderes para fazer isso. No melhor lugar. As melhores pessoas para fazer. Eu busquei, quando a gente começou... quando nós começamos trazendo as melhores pessoas do mercado. Então eu fui trazendo, nós fomos, né, trazendo as pessoas melhores do mercado, pessoas que entendiam do assunto, tanto operacional quanto pessoal do escritório, do financeiro, do administrativo e assim por diante. Então quando você coloca pessoas boas para gerir o seu negócio, fica tudo mais fácil. Você consegue ficar por trás olhando tudo. Entendi. Tá. E hoje a Foco, como é que é o modelo? Só para eu entender também. Você vende direto para o produtor ou você vende para revendedoras, para distribuidoras? Como é que funciona isso? Tudo. Os dois? Tudo. Entendi. E como que por exemplo, são 2 nichos totalmente diferentes, né? O agro e bebidas. O que você vê de dificuldade em um comparado ao outro? Dificuldade? O ramo de fertilizantes, ele é um negócio mais desafiador, porque ele depende muito de... Como ele é commodities, né? Ele depende muito do exterior. Macroeconomia. Então, ele depende de como que está o dólar, ele depende de como que a China está se comportando, ele depende de como a Rússia está se comportando, Entendi. o Marrocos está se comportando, a Índia, dependendo do que a Índia comprar. O produto nosso ou pode explodir ou pode cair o preço. E é do dia pra noite? Do dia pra noite. Então isso aí... E aí você tem que ter estômago, né? Você tem que ter estômago, você tem que ter, por exemplo, uma consultoria muito boa. Igual nós temos parceiros consultores, trabalham com nós há alguns anos, que são pessoas que estudam o mercado toda hora. Toda hora estão de olho? Toda hora estão de olho e de madrugada. Nós temos uma consultora que ela mora nos Estados Unidos. Então ela fica a todo momento indo em congressos e buscando informações, para entender a tendência. Toda hora fazendo um report, toda hora fazendo orientação, passando a melhor forma de fazer o negócio, melhor hora de comprar, melhor hora de vender, como comportar essa... E aí é o mais desafiador. O mercado Ambev, ele é um mercado que a gente tem os nossos concorrentes, a gente tem que ser melhor na questão de estar atendendo bem, estar colocando o nosso produto disponível, manter a qualidade fabril, manter mais isso. E o fertilizante já é um negócio que depende do exterior. Então é como se a Ambev você consegue controlar mais o resultado. Controla o outro mais. Você depende do externo. É muito mais desafiador. Entendi. Não é impossível. Então assim, ao longo dos anos nós viemos aprendendo junto com o negócio que ele é desafiador. Então você tem que ter um pouquinho mais de cautela na hora de tomar decisões. Por exemplo, de comprar. Nós vamos comprar produto. A gente tem um momento certo de comprar o produto, não abaixa. Você não... A Ambev não. Você pode comprar a qualquer hora, tá tudo certo. A hora que ele vai aumentar, já avisa, em 2 semanas vai aumentar. Com 1 semana, avisa os clientes para estocar, para eles aproveitarem o ganho disso aqui, porque vai aumentar até tal dia. gatilho de venda, né? Vai aumentar tal dia. Né? E a commodities não é assim. A commodities é de um dia para noite. E você nem sabe, só acontece. Aquela época da guerra, da Rússia com a Ucrânia. Isso que eu ia te perguntar. Foi desafiador? Muito desafiador. Porque foi do dia pra noite e a Rússia invadiu a Ucrânia. Exatamente. Cara, e aí... Voltando aqui então na questão da Rússia, como é que foi na hora que a Rússia invadiu a Ucrânia, como é que foi passar por esse desafio? Eu vou te falar um negócio que, na época, né, nós tínhamos feito algumas compras muito bem feitas. E aí veio aquele negócio e para nós foi muito bom.
Foi como se fosse um alívio. Foi Falou, um cara, momento, tá tudo bem. Foi um momento bom, porque Entendi. subiu o preço, cresceu, nós estávamos bem posicionados de produto, e aí o preço cresceu, então nós crescemos. Vocês aproveitaram. Aí aproveitou foi muito bom. Na época acho que Deus foi lá, pôs a mão e falou, não, gente, Vai se dar posicionam certo. aqui, e aí veio aquilo lá. Não foi legal pro momento do agro, que o produtor sofreu muito com aquilo lá, Imagino. mas também por outro lado também a soja estava muito alta também, então eles estavam, não que paga satisfeito mais caro no fertilizante, mas a soja estava muito alta. Então pra ele tava tipo tudo bem. Tava tudo bem. Se eu pagar um pouquinho mais caro, tá Quando tranquilo. você olha hoje, né, em relação, né, um ao outro, hoje o fertilizante percentualmente está mais caro. Que a soja. A soja está muito baixa e o fertilizante está num preço que naquela época estava melhor, tá daquele jeito. Ah, entendi. Pelo preço que a soja estava. Entendi. Isso é uma relação de preço. Então a relação de preço hoje ela está um pouco pior do que aquela época, por mais que estava mais caro. E aí, assim, pra vocês, na hora que acontece isso, é um baque muito grande ou todo mundo na empresa fica em choque? Você tem que reunir todo mundo, fazer uma sala de guerra, falar, pessoal, tá tudo certo, a gente tá bem posicionado? Ou vocês acham que, cara, é tranquilo, o pessoal também, a gente espera que o pessoal saiba lidar com isso? Como que vocês lidam com a equipe? Não, a equipe ela trabalha normal, tem gente ali que, por exemplo, tem gente que trabalha lá na produção nem sabe o que é isso. Ele só quer fazer a entrega, gerenciar a produção e é isso. O pessoal, por exemplo, que tá ali tá na balança ali, ele tá por conta de pesar ali. Entendi. Tá? Agora nós temos um núcleo ali de todos os funcionários, que é uns 5% da nossa equipe ali, que peraí, vamos ver as estratégias. Deixa eu ver se tá tudo bem. Como é que nós vamos fazer, Entendi. vamos olhar para aqui, que é a diretoria, a melhor né? forma. Aquela parte ali sofre um pouquinho. Imagino. Cara, e pra gente, assim, fechar aqui na parte de foco, né? A gente falou da Ambev, como o Zé Delivery ajudou, como essa tecnologia, ela te auxiliou a vender mais e vai crescer e vai auxiliar ainda mais. Como que é, no caso da Foco, para você lidar com tecnologia num ramo que não é ligado à tecnologia muito, né? Assim, o agro vem aumentando ainda mais essa inserção da tecnologia no meio, mas é mais devagar, é mais lento, é um nicho mais antigo, né? Como é que é, às vezes, preparar o produtor para isso? Ou você fala, cara, tá tudo bem, eu não preparo ele, eu vou de acordo com o que ele quer. Como é que é isso? Não é tão simples, né? Eu gosto muito de tecnologia, então eu gosto, em todos os momentos que eu coloquei a tecnologia, ela facilitou muito processos internos, e retrabalho e etc. Eu vou te dar um exemplo que vai resumir tudo que é a sua pergunta. Há 3 anos atrás, mais ou menos, nós colocamos assinatura de um contrato de compra e venda eletrônica. E aí, foi uma dificuldade. Qual ClickSign, ClickSign? principalmente. E era o ClickSign na época. Hoje é o ClickSign ainda também. E aí, o ClickSign, ele pede lá para a pessoa tirar a foto, né? E junto com a identidade dela. Sim. E ele assinar. Então, o produtor que está ali, ele não pode o funcionário dele fazer isso. Ele tem que assinar. Tem que ser ele. E ele está acostumado. Às vezes tem uma pessoa que mexe com tecnologia com ele, mas fica lá no escritório dele. Lá na sede. Então, assim, foi muito desafiador. Hoje, de vez em quando ainda aparece um ou outro que é meio desafiador, mas realmente não é tão simples. Não é simples. É um nicho de mercado onde o pessoal tudo muito assim, não, gente, faz aí pra mim. Antigamente nem assinava, antigamente era no fio do bigode, né? Não tinha assinatura de nada. Hoje tem que ser um negócio muito bem feito. Com calma. E aí, nessa implantação, a gente vê que foi muito difícil. Mas aí você treina o produtor a aprender a mexer com a tecnologia. Nós temos uma pessoa dedicada dentro da empresa que ela cuida de tudo, de pedidos, em relação a pedidos. Então, ela cuida de tudo que relaciona a contrato de compra e venda. Então, tudo que acontece, ele auxilia. Então, ele auxilia, se precisar ir lá na onde está a pessoa para fazer... Ajudar a tirar a foto. Ajuda a fazer isso. Entendi. Então, a gente tem que fazer isso aí, porque você faz a primeira vez, depois ele vai saber como faz. Eu acho que é sempre muito importante. A gente que trabalha com marketing tem um conceito muito, muito conhecido, que é o conceito da miopia do marketing. Você não pode vender o que você quer vender. Exatamente. Você tem que entender o que o mercado quer para oferecer isso. Só que isso às vezes não é uma verdade 100%. Se o Steve Jobs estivesse lá atrás parado para oferecer o que o mercado queria, ele ia ficar vendendo BlackBerry. Exatamente. Ele não ia disruptar. E aí, às vezes, tem que ter, eu acho que é muito importante esse tato de eu vou ensinar o meu produtor a assinar pelo ClickSign, eu vou ensinar ele a usar.
e trazer a tecnologia. Porque ela ajuda não só a empresa, a Foca, ela ajuda o produtor também. Ele não vai ter que ficar dependente, às vezes, num processo arcaico, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante isso. E a gente vê, assim, nos detalhes, né? Que isso acontece, esse treinamento, essa capacitação do cliente para ele entender o seu produto. E é muito importante, né? Completando, o que ajudou muito, né? Porque nós passamos um ano com resistência mesmo do cliente. Um ano depois, as outras empresas começaram também a vir atrás. O mercado... O próprio mercado começou a ver, pô, a Foco tá fazendo isso aqui, pera aí um pouquinho, vamos ver se isso é bom. E eles começaram a ver também. Nós tivemos colegas, por exemplo, que são até concorrentes nossos, vindo para dentro do escritório entender. Não, por que vocês fazem isso? Não, por causa disso, daquilo. Controle. Tudo leva para um lugar que é controle. Facilidade, tecnologia. E eles começaram a fazer também alguns. E aí vai treinando o mercado. Todo mundo vai fazendo isso aí, e aí o mercado em si fala, poxa, não adianta eu resistir. Então isso aí... É isso que vai acontecer e pronto. Ajudou muito. Cara, maravilha. A gente falou muito de tecnologia e assim, a gente não conhecia o Manuel. Quando a gente convidou ele, eu fui stalkear ele pra caramba pra montar um bom roteiro aqui pro podcast. E uma coisa que eu vi foi a sua viagem pra China. Aquilo ali pra mim me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de tecnologia. E eu vi que você visitou a Bailan, que é a maior varejista de cerveja, de bebida, né? Uma coisa assim. A Kauai, que é uma rede social que é muito forte lá fora, aqui no Brasil tá engatinhando ainda. A Baidu, que é de carro autônomo. Logística. E a Tencent, que é a dona do TikTok. Exatamente. E eu vi que você visitou todas essas empresas. E o que você viu de diferente lá? Que você olhou e você falou assim, cara, isso aqui, eles estão muito à frente da gente no Brasil. Que você viu lá? Então, já é a segunda vez que eu vou lá. Na China? Na China. Eu fui em 2011 e retornei agora, né, em 2024. Primeira coisa que eu vi de diferença foi a evolução que a China teve de 2011 para 2024. Em 13 anos... O quanto ela mudou. Então, antigamente, primeiro, vamos falar da cidade, né? Nas cidades, eu fui Pequim, fui Xangai, fui outras lá... você via muito carro antigo, você via muita pobreza nas cidades. E a China, de lá para cá, é outra China. Ela é outra China. Você não vê mais carro antigo. Só BYD? Você não vê pessoa... Não, BYD lá existe um incentivo lá, onde você não paga nem 10% do valor do IPVA, vamos falar que é o nosso IPVA aqui, quando você compra um carro elétrico. Nossa, então só deve ter BYD. Então, BYD... só não tem Tesla, né? Porque não consegue entrar. De vez em quando você acha um Tesla lá, mas é muito difícil. Para o Tesla entrar lá... Então, a China tem muitos fabricantes de carro... De carro elétrico. De carro elétrico. Entendi. Né? Então, deve ser um mercado bem mais aquecido. Eu achei que eu ia achar só o BYD lá. Não. Acho muito. Muito carro diferenciado, diferente também. E aí a China cresceu muito nesse sentido de estrutural, de urbanismo, de pessoas saindo do campo, indo para a cidade. E primeira coisa foi isso. Mas visualmente foi um baque para você? Muito. Você olhou assim e falou... Muito grande. A infraestrutura mudou. Principalmente por causa das duas cidades que a gente tinha ido, né? Quando eu fui em 2011, eu fui naquela feira Canton Fair. Sei, conheço. Que foi em Guangzhou, né? Então nós fomos em Guangzhou tudo, e também fomos em Xangai e também fomos em Pequim. Só que, principalmente em Pequim e Xangai, que nós vimos a diferença em certos lugares onde a gente tinha visitado, deu aquele baque muito forte. Assustou. Mas muito forte. Então, a gente estava com amigos revendedores também, Ambev, do Brasil inteiro, que tinham ido também. Então, ali, 60% de quem estava lá dessa vez tinham ido também. E aí, nós tivemos, assim, e a gente fez um fórum sobre isso. Pegando foto antiga que a gente viu. Vocês foram comparando. Foram comparando que não tem explicação. E o próprio pessoal também... os guias também falaram dessa evolução tudo, mas a gente já tinha visto quando nós chegamos lá. Então, tudo isso impressionou demais. E essas empresas que você falou, nós visitamos essas empresas que são as maiores da China, umas das mais respeitadas, né? Então, o pessoal que levou nós é o pessoal da Startse. Já ouviu falar da Startse lá de São Paulo? Curso, curso, né? Hoje eles são referência em fazer upgrade de empresários. Então, entendi. por exemplo, você faz cursos lá que são
para grandes empresários, né, do Brasil, Uhum. e eles fizeram, né, o último módulo foi na China. Uhum. Então levaram nós em várias empresas dessas. Então a gente fica impressionado com o tamanho e a dedicação que é o chinês. O chinês, por exemplo, tem uma cultura muito diferente. A parte cultural é impressionante. É outra coisa. É impressionante. Então, a hora, por exemplo, lá eles criam a lei trabalhista lá, que é pro cara, por exemplo, não morrer de trabalhar. Por quê? Lá, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Mas você ganha. Mais você ganha. E tem gente que passa 16, 18 horas trabalhando, 20 horas trabalhando se deixar. Por quê? Ele quer trabalhar porque ele quer ser o melhor. E não só para ganhar dinheiro. Por quê? São 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Uhum. O mercado é muito concorrido. Então, Entendeu? Cara, Então, isso é loucura. Eu tenho um amigo chamado Leonardo Baldez. Ele visitou a China também. Ele falou assim, ele tem uma empresa de crédito. Ele falou assim, cara, a diferença de como é a visão do funcionário chinês, de como é a visão do funcionário brasileiro, lá pro chinês, trabalhar é como se fosse uma honra. exatamente. Aqui no Brasil, assim, cara, infelizmente, a gente tem uma cultura legal, a gente acha coisa muito boa, mas a gente tem uma cultura, às vezes, antiprodutiva. É muito diferente. É muito diferente. Assim, o choque cultural é o principal. Uhum. De É o cultura principal. mesmo. De cultura mesmo. E é engraçado porque a gente não tem, às vezes, essa sensação de que a China tem uma cultura tão assim, né? Na nossa cabeça é o seguinte, nossa cultura, a China é uma ditadura, nossa cultura, eles são obrigados a fazer Exatamente. isso. Não é bem isso quando você vai lá. Entendi. Quando você vai lá, você percebe, você conversando com as pessoas lá, você percebe que o chinês tem medo de vir aqui, do tanto que aqui é desprotegido. Então eles Caramba, ele não vê o governo como uma ditadura, mas sim como um protetor. o protetor dele. É diferente. Ao longo dos anos, isso foi mudando na cabeça dele. Desde lá de Mao Tse-tung. Então Sei. veio mudando de lá pra cá esse negócio na cabeça dele. Então eu achei interessante. Poxa, o chinês que vem pro Brasil, ele se sente desprotegido. Aquele que vem pra trabalhar e vem diretão, ele sabe que já que é desse jeito aqui. É meio bagunça, já assim, ele vem de qualquer já jeito. entra no negócio do brasileiro. Agora, a pessoa que tá lá, que ela fala assim, não, eu vou fazer um turismo, não, Brasil eu não vou. Lá No não Brasil, é- porque lá, eu vou lá, eu tô desprotegido lá. Cara. Então é isso que é na cabeça deles. E essa questão também de trabalhar. Trabalhar é uma honra mesmo. É uma honra. E outra, se ele não trabalhar muito, produzir muito, fazer muito melhor, tem muita gente Vai querendo no lugar substituir. dele. Mas muita gente lá. Lá eles não fazem... e outra coisa, a questão de férias lá, só pra você ter uma ideia, eu vou dar um exemplozinho aqui só pra você entender. Férias lá você conquista ao longo dos anos que você vai trabalhando. Então Como assim? você trabalha 1 ano, você tem um período de férias. Você trabalha Caramba! 2 anos, você aumenta o período de férias. Você aumenta 3 anos na empresa, você aumenta o período de férias. E o funcionário não reclama. Tô 10 anos na empresa, não, aumenta o período de férias. Você começa, você não tem 30 dias de férias. Isso é não. na lei. É na lei, isso é na lei lá. Então é para fazer com que o funcionário ele pegue aquele trabalho onde ele trabalha lá e continuar mesmo, de cabeça firme mesmo. Ele não querer perder o negócio dele. Se isso vem pro Brasil, que ia dar de BOs pra nós, que isso. Cara, isso é incrível. Aqui, infelizmente, né, não são todos, né, nós temos muita gente boa que trabalha, tudo, mas a gente pega gente trabalhando para ficar um período só para sair depois e ficar ganhando O auxílio, o auxílio. o benefício. Então... Isso é verdade. E assim, acaba que quando a empresa vai crescer, então você vai começando a lidar com problemas novos, né? Então, hoje, a nossa empresa, uma coisa que eu venho lidando muito é com essa questão de gerenciar pessoas. E você acaba lidando com lei trabalhista, questão de pejotização e tudo mais. E, cara, o que eu mais venho observando é que, ao mesmo tempo que as pessoas que estão na sua empresa, elas são o seu principal bem, aquilo que mais te ajuda, no nosso país, do jeito que a coisa é montada, ela também pode ser o maior risco. Pode ser um risco. Pode ser um passivo para você, dependendo de como você gerencia tudo isso. Porque se você não gerencia bem a sua equipe, depois o funcionário sai, ele entra com um processo, ele te pune, ele te vê como vilão. Exato. E assim, o que eu achei mais interessante de você falar que eu não sabia é isso de o funcionário, ele vê o trabalho como... Cara, eu preciso trabalhar mais para poder descansar mais, só que eu não quero descansar, eu quero trabalhar. Isso é loucura, isso é loucura. E é interessante outra coisa também, quando você fala que o funcionário é o nosso maior bem. Hoje tem dentro de um dos pilares nosso, que é o gente, né? Que é um setor só de gente. Então, o setor que toma conta de gente.
que é desde a contratação até a manutenção daquela turma ali, até a avaliação dela no dia a dia. Então, quando uma pessoa vai entrar, ela faz um teste onde você detecta tudo. Avaliação psicológica completa. Tudo que você imaginar. Então, nós tivemos agora alguns xadrez que nós mexemos aqui na Roçafra, que é xadrez de liderança. E né, a gente está no dia a dia, a gente conhece o funcionário, sabe tudo, mas ele fazendo teste psicológico, etc., com psicólogas, tem psicóloga, a gente contrata psicóloga, então são alguns testes, são 7 testes que eles fazem. Caramba! Aparece tudo que você imaginar, e o cara nem percebe que nos testes ele às vezes lá detecta que ele é de uma personalidade e ele nem repara nisso. Exatamente. Ele até tem um funcionário nosso que falou, Manel, parece que alguém que me conhece muito lá de casa foi e contou pra essa psicóloga tudo que eu Minha mulher me contou meu segredo. Exatamente. Então, a partir desse momento, quando você consegue recrutar bem pessoas, você consegue diminuir isso, que é não ter pessoas boas lá dentro. Você consegue diminuir muito. É lógico que tem hora que não tem jeito. Tem hora que, infelizmente não é matemática, né? Exato. Igual aqui, nós temos 105 funcionários. Tem hora que escapa. Tem hora que escapa e entra uma coisa que não estava prevista. Uma maçã podre, digamos mas assim. Mas 99% é assertivo. Maravilha. E como é que, assim... Porque né, o que a gente aprende economia básica, né? A tendência se tem muita tecnologia, reduz a necessidade de mão de obra, isso qualifica mais ainda, cria a necessidade da população ser mais qualificada para ela conseguir se profissionalizar e ser contratada. Exatamente. Lá na China você observou isso na prática? Mais muito. Lá, assim, quem realmente não se adaptou à tecnologia está no campo. Entendi. Tá lá no campo. Porque tem uma população muito grande no campo também. Lá teve Revolução Verde ou não? Não chegou a ter? Em relação lá tem essa parte de Revolução Verde em relação à questão ambiental. Tá. Ambiental. Entendi. Não teve aquele negócio de redistribuir as terras? Não. Lá não. Entendi. Mas teve esse incentivo de trazer o pessoal do campo para a cidade? Os jovens que quiseram vir. Porque o pessoal mais antigo não quer vir pra não quer. Não quer. Ele já tá acostumado, ele quer ficar lá. Foi engraçado, né? A gente tava na porta do hotel e tinha um pessoal lá que tava filmando a gente, sabe? Filmando vocês? Filmando a gente. Como se fosse bicho. E até minha esposa foi também, né? Porque daí lá, o que nós fizemos? Os acompanhantes, que eram as esposas lá que estavam lá, tinha um ônibus para elas irem pro ponto turístico e nós íamos para as empresas, né? E aí teve um dia que foi um dia livre lá e tudo, a gente tava lá de fora e um chinesinho filmando. Minha esposa ficou brava. Não, aquele cara filmando nós e tal. E ele e filmando, né? Jaqueline, alguma coisa aí, não preocupa não, que alguma coisa não vão saber o que é. Mas esse pessoal, eu acho que eles não costumam ver a nossa fisionomia. Eles conseguem ver gente igual a eles só. E aí nós fomos descobrir. Era um pessoal que tá de uma cidadezinha afastada de Pequim. E eles estavam em Pequim visitando. A primeira vez que eles saíram da cidade deles. Eles nunca viram pessoas diferentes deles. Quando eles viram, eles ficaram impressionados de ver gente que não é do olho puxado. Caramba! Né? Gente que é um pouquinho mais cheio. Igual, né? Lá eles são tudo magrinhos? Eles são tudo magrinhos. Então Caramba. Eles têm uma alimentação muito boa, tudo certinho, né? Eles não têm costume de viver a vida nossa igual um churrasquinho de vez em quando. Eles não têm essa vida, não tem. Eles estão acostumados com a vidinha deles lá e tudo. E tá tudo certo pra eles. E aí eles chegaram e filmando que ele queria voltar pra cidade dele. Pra mostrar, olha o que eu vi. Olha aqui, gente, existe isso aqui. Porque lá na televisão deles não passam só o canal. Não passa o que acontece no acidente. A televisão lá é controlada? Pra nós, o que acontece lá realmente é ditadura, parece que tá tudo certo. Cara, né? Isso é loucura. Lá o canal lá é governamental. Lá. É governamental. Mas isso é loucura, tipo, eles te veem como animal. É isso. Entendi. Isso. Ele te vê, eles não acreditam que existe isso. Eles nunca tinham ouvido falar sobre aquilo lá. Escutado falar sobre aquilo lá, né? Então é muito engraçado, tem hora a gente passa por... E como que é pra você também do outro lado? Tipo assim, como que é você lidar com essa fisionomia diferente, com esse comportamento diferente? A hora que você vem pra cá, dá um baque, igual a gente falou da questão da diferença cultural. Você fica desanimado, você fala, nossa, cara, fica. Fica porque assim, eles são muito educados, né? Muito, eles são extremamente educados, extremamente. Tirando os taxistas que são... Eles tem que ter cuidado com os taxistas lá.
E tirando a parte, eles são muito educados. Muito, 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 extremamente. Se você vai de frente assim, e ele ele já para já e deixa você passar. E se for fazer alguma coisa, você fala, não, eu fiz aquilo, ele, não, me desculpa eu que tô errado. Então tudo eles estão errados, tudo eles gostam de fazer, eles gostam de servir. E se você brinca com eles alguma coisa, aí eles viram seu fã. Eles gostam de você. É diferente. Por exemplo, você vai na Argentina, se você brincar com eles, eles te dão um tapa, né? Você dá um tapa, um americano também. Cara, Agora não, você vai na China, você tá na China, você brinca com o pessoal, mas brincadeira saudável, que eu falo, alguma coisa assim, né? São simpáticos. Hoje eles sabem falar muito inglês, quando eu fui em 2011, falava nada inglês, sofri muito lá. E agora não. Tradutor? Tinha que trazer tradutor? Tradutor, pra falar mandarim mesmo, mandarim chinês. Agora dessa vez não, dessa vez a maioria falando inglês, então é outra diferença também. Então você brinca com eles, alguma coisa saudável, alguma coisa, eles viram seu amigo, eles te tratam bem. O pessoal por exemplo, você tava num restaurante, fomos numa churrascaria ou num restaurante, não lembro, e aí nós começamos a falar com o garçom e falar outras coisas. O cara ficou nosso fã. Te atende bem e volta aqui amanhã. A gente não tá acostumado a ser tratado assim, entendeu? Então são coisas que... Cara, eu imagino. É diferente. Assim, é uma coisa... a nível de comparações, mas, por exemplo, eu sempre morei aqui na região. Goiás, Minas e São Paulo. Aí teve uma época que eu desci pra Curitiba, fiquei uma semana lá. Pra mim já foi um choque. Só mudar de estado. Eu fico imaginando o jeito que deve ser a hora que você muda de país, você vê outra cultura, é outra coisa, é loucura. Diferente. E, cara, nessas empresas, né, Tencent, Bailan, Kawai, Baidu, o que você viu de tecnologia lá que te assustou? Você olhou assim e falou, caramba... A Tencent, né, cara? A Tencent, ela é uma empresa que... Hoje ela é a maior da China. É a maior da China? A maior privada. Até acima de Alibaba? Acima de Alibaba. Caramba! É a maior. Depois você pesquisa. Você vê, é uma rede social, né? A rede social. Ela começou como rede social, né? E hoje ela tem várias... que eu não vou saber te falar agora. Várias verticais, né? Várias. Caramba. De inteligência artificial a tudo que você imaginar. Então, nós fomos no prédio dela, é um mega de um prédio, que não tem explicação, então ela foi a que mais impressionou. Não só ela, todas impressionam, né? Quando você vai lá dos carros autônomos também, você chega lá, eu nunca tinha andado no carro autônomo. Então nós fomos lá e eles atenderam a gente. Bem-vindo, delegação Ambev e tudo, né? Então fizeram uma recepção pra nós lá, pegaram os carros lá, uns 20 carros lá pra gente andava 3 em 3. Então já chegava, entrava na parte de trás e eu falava, vai entrar dentro do pátio ali só da empresa, tudo. Não, eles saíam lá na rua e a hora que pegava... Ele te buscava? Ia lá, buscava, chegava onde a gente tava, pegava a gente, saía do estacionamento lá da empresa, ia lá pra avenida e foi fazer a volta no quarteirão, que demorava uns 7, 8 minutos. A hora que dava 60 km por hora, você fala, não tem ninguém no volante. O que vai acontecer? O que é isso? Porque quando a pessoa tá num carro autônomo, que tem alguém no volante que ela pode pegar ali, tudo bem. Ali nem volante. Não, tava nós 3 atrás. A gente sentava de 3 em 3 pessoas. A hora que dá 60 km por hora, você gela. Então, eles estão muito adiantados nisso, né? Então, os carros autônomos lá, tudo interligados com sinaleiros, né? Então é tudo muito... Ele sabe a hora que fecha e abre. A hora que a gente tava lá perto, aquela região ali, eles estão fazendo muito teste com ônibus autônomo também. Então você olhava pro lado, um ônibus sem motorista, já passando já, e parecia que você tava vivendo uma coisa que não é realidade. Black Mirror, né? Exatamente. Você olha, você não acredita. Tava um negócio que você parecia que era os Jetsons, né? Então, é um negócio que você não tá acostumado e eles já estão vivendo aquilo lá. É normal pra eles. Hoje, por exemplo, nós somos uma outra empresa que ela é empresa de questão de reconhecimento facial. Hoje, tanto Pequim quanto Xangai, ela tá quase que 100% toda interligada lá dentro com essa de reconhecimento. Entendi. Então, você não anda mais em Pequim sem ser reconhecido. Nossa, é incrível, pra pegar ladrão, bandido. E é o que o cara lá, o presidente, o CEO da empresa, ele é brasileiro. Ele falou assim, gente, aqui eles não veem como estão sendo vigiados. Eles estão sendo protegidos. Protegidos, é diferente o negócio. Está sendo protegido. Porque a pessoa que tiver com má intenção, aí sim ela vai estar sendo vigiada. O restante não. A população está passando ali e aí eles conseguem identificar se a pessoa passou num mês mais de 40 vezes naquele lugar, já começa a ser olhada, a própria tecnologia começa a soltar um alerta sobre isso. Tipo, às vezes tá querendo fazer alguma coisa errada aqui. Por aí. Caramba, cara. É muita coisa que você vê que se eu fosse contar aqui, ia ficar uns 4 dias contando, né? E na época que você foi, tava dando aquele problema do TikTok na questão dos dados, do vazamento de dados ou não? Não foi naquela época. Não foi naquela época, não. Não foi não. E na época o TikTok já tava gigante já. O TikTok lá é diferente do nosso, né? É diferente? Muito diferente. O que muda?
Lá o TikTok não é pra fazer vídeos de brincadeira, lá é pra vender. Então as pessoas fazem o TikTok lá, inclusive nós visitamos lá os estúdios dele, né? A hora que eu cheguei aqui até lembrei. Depois eu posso até mandar pra vocês os vídeos, como que é feito as gravações lá dentro, então. E aí é para vender. Então a pessoa faz um TikTok lá, fazendo promoção de alguma coisa para algumas lojas. Então as lojas contratam os TikTokers, os mais famosos, inclusive, né? Inclusive a esposa do nosso guia lá, ela fazia isso. Então é proibido fazer o que a gente faz aqui, TikTok. Não pode produzir conteúdo. Não pode produzir conteúdo. Lá é proibido isso. Nem tem a capacidade de fazer isso. Lá então só tem o TikTok Shop, que é o que tá vindo pro Brasil agora. Lá não chama TikTok, lá é outro nome, né? Esqueci o nome. É um outro nome que... Caramba, eu não sabia disso. Só que é o TikTok. É a mesma coisa, só com outra marca. Mesma coisinha, exatamente a mesma coisa. E aí eles fazem propaganda. Tanto é que se você entrar dentro lá chama Alipay, tem um aplicativo que é Alipay. Dentro do Alipay você entra lá e aí já tem o aplicativo deles lá que é tudo interligado a cartão de crédito. Então você tá assistindo um TikTok deles lá e aí tem um negócio que você gostou. Gostei, comprar. Automaticamente você só vai lá e dá o fácil seu, já paga, já faz tudo interligado, já chega na sua casa em menos de 40 minutos, mais ou menos. Caramba! É tudo a gente olha pro Mercado Livre hoje, entrega no mesmo dia, entrega no outro dia, a gente acha isso incrível. Não, lá é realidade. Cara, chegar em 40 minutos. Lá não existe, por exemplo, não é que não existe, lá não tem farmácia de porta aberta. Porque o pessoal lá não vai em farmácia. É só internet. A minha esposa queria comprar, né? Band-aid, alguma coisa, queria alguma coisa, E aí foi perguntar pro Gui. O Gui falou: não, aqui não tem farmácia. Entra no aplicativo. Ela falou: entra aí no Alipay, tudo e faz. Pede pra você ver. Aqui onde nós estamos vai demorar 20 minutos. Cara, foi menos de 20 minutos, já tava entregue lá. Então tudo eles fazem pedindo. Porque você pega um trânsito, é muito carro, é muita gente. É muita gente indo, então... Não dá pra se dar o luxo de sair do lugar. Não dá mais, não dá. É igual aqui. Não, eu vou na farmácia. Não tem isso. Caramba. Você pediu, mas chega rapidinho. Nossa, é outro mundo, né? É outro mundo. E assim é supermercado, e assim são várias coisas. Você tá no supermercado, você vê passando as coisas assim por cima, assim, ó. Que vai ser entregue. Que vai ser entregue aqui lá. Nossa. É muito diferente. Não, é muito diferente. Cara, pra mim, eu não sabia que o TikTok lá era diferente, assim. É diferente. Mas é assim, você entra, você só... Eu fiquei muito, muito curioso nisso. Você entra, você só vê a pessoa divulgando um produto. Só Tipo, esse tablet, você faz isso, você faz aquilo. Aí você não gostou, você passa pra frente. Você não gostou... Aí aqui nós vamos passando pra frente pra ver os videozinhos. Isso. Né? É como se fosse os Reels, né? Você vai passando pra frente. O TikTok. Eu uso um pouco TikTok, mas é mais ou menos aqui lá. É como se fosse... Você vai olhando os vídeos. Eles vão passando pra frente. Não gostei desse produto, passa pra frente. Não gostei desse produto. Então, lá é mais o TikTok, ele é mais visto como um marketplace, como um mercado livre, do que como... Ele é uma plataforma de vendas. Caramba! Eu não tinha noção disso. Ué, o próprio Mercado Livre hoje, se você entrar, ele não sei se você já viu, ele tem uma aba lá que são pessoas divulgando produtos, exatamente no mesmo formato de Reels, na tela vertical inteira, curtir, não sei o quê, e você vai passando, eu acho que deve ser a mesma jornada que a do TikTok. É exatamente isso. Eles devem ter... Caramba, cara. Ctrl+C e Ctrl+V. Exatamente. Nossa, achei muito interessante, porque assim, na nossa cabeça... a gente, assim, a hora que a gente tá aqui no Brasil, a gente acha que tudo é igual aqui, né? Aí a hora que você vai lá fora, você vê que é uma jornada completamente diferente, que a própria jornada de compra muda, a própria jornada de cliente muda. É isso aí. Você não sabe de nada. É outra jornada, você tem que aprender lá. Se eu não me engano, você já ouviu falar do WeChat? É o WeChat que chama? O WeChat, sim, lá não tem WhatsApp. Não tem WhatsApp. É o WeChat. E o Mark Zuckerberg, eu estudo muito isso, gosto muito desse assunto. O sonho dele é ter o super app, porque eles dizem que o WeChat é o super app, né? Exatamente. Lá você pesquisa, você manda mensagem, você compra, você faz tudo. Exatamente. Dizem que o sonho do Mark Zuckerberg é um dia ter esse super app, que você entra ali no Instagram, já tem o WhatsApp vinculado, se você quiser entrar no Facebook, já tá ali no mesmo aplicativo, não precisa sair. Exatamente. A Tencent, ela nasceu do WeChat, né? Então, o WeChat é dela também. É dela também. Não, são várias coisas. É loucura, então. Entendi. Cara, Manuel, muito interessante isso. E eu vi também que além da China, você já foi para um monte de lugar, né? Eu vi que você foi para Dubai também. De todos os lugares que você já visitou, quais são, assim, pode até pensar na cidade especificamente, tipo, Pequim, Xangai, etc. Quais são os 3 melhores, na sua opinião? Os 3 melhores? Não só do ponto de vista turístico, mas o de negócio também. Cara, o melhor... Tem que ser Dubai, né? Porque eu já fui 3 vezes já. Porque assim, Dubai tá no caminho da China, né? Então, é verdade, ou você vai pelo Catar, você faz
uma parada no Catar ou você faz no Catar agora, né? Lá em 2011 era só por Dubai. E aí, em 2011, eu fiquei em Dubai, na volta, nós fomos, e aí na volta, não, na ida nós fomos, ficamos 4 dias em Dubai. E depois foi pra 2019 eu fui de novo. Aí entendi. fui só pra Dubai, que era um cruzeiro que a gente foi fazer ali. E aí agora foi indo pra China e na volta eu fiquei 5 dias em Dubai também. Então tem que ser Dubai, Tem que né? ser, Então, não tem como, se vai tantas vezes então, assim. é uma cidade também que assim, eu falo que uma pessoa não pode Não conhecer. morrer sem ir lá. Não tem como, porque a hora que você chega lá, você vê, você fala, isso aqui não é de verdade. É outro nível de tecnologia também, né? Outro nível de tecnologia, outro nível de investimento, outro nível de força, outro nível de anticorrupção, porque não existe corrupção, não existe gente errada. Você passa, nós chegamos lá na farmácia também, era 3 horas, 4 horas da manhã, aí chegamos lá, eu pedi pro táxi parar pra gente comprar um negócio, minha esposa falou, não é possível ter uma menina só, menina de 16, 17 anos tomando conta, querem que ninguém assalta ninguém não, que não tem assalto, não existe assalto. E essas coisas, sabe, e quando eu fui em 2011 lá tava na faixa de 1.400.000 habitantes, agora tá com 3 milhões e meio. Então assim, é outra coisa também. A quantidade de coisas que aumentou de lá pra cá é muito grande. Tanto Mas não deu o mesmo impacto da China. Não, lá deu mais. Lá deu mais? Muito mais. Que isso? Mais. É muito mais. Pra mim, lá, por sempre ter muito dinheiro, sempre foi à frente. Não, muito mais. Lá em Abu Dhabi, as duas. Cresceu demais. Tem um bairro em Abu Dhabi, né? Eu gosto mais de Dubai. Mas tem um bairro em Dubai, Abu Dhabi, que Abu Dhabi fica a 60 quilômetros. De Dubai. De Dubai. É pertinho. E aí cresceu demais, chama Marina Yas, chama Yas. É onde tem o Marina Circuit lá. Sei. Então cresceu demais. Quando eu fui lá era tudo areia. Só tinha o parque da Ferrari e o Marina Circuit do lado. E era tudo areia em volta. E um dia até nós voltando de Abu Dhabi para Dubai, né? E foi no parque da Ferrari. E aí até um amigo nosso que é aqui de Rio Verde, já tá aí, ele é da revenda Ambev de lá. E eu virei pra ele e falei, cara, mas como é que esses árabes constroem o Parque da Ferrari no meio do deserto? Ele falou, Manuel, esses caras, eles estão com alguma coisa pensando aqui. Eu falei, cara, mas não tem lógica, é muito longe. Nós ficamos quase 20 minutos andando no meio do deserto pra chegar aqui. Ele falou, esses caras estão pensando em alguma coisa. Lá em 2019, quando eu voltei, que eu visitei esse bairro... Tava tudo construído. Cara, não tinha nada de areia mais, não vi areia mais. Era só estrada só. Não tinha lógica, era prédios mesmo e hotéis e lugar pra receber mesmo. Entendi. Então virou uma cidade. Virou uma cidade. Em quanto tempo de diferença deu? 8 anos. 8 anos. Então 8 anos eles construíram uma cidade do zero. Não tem lógica. Aquilo ali é sem lógica. Então pra mim hoje, se fosse falar assim, é lá. A segunda, aí é Xangai. Xangai. É diferente. Xangai. É melhor que Pequim? É porque lá é um centro financeiro de negócios mesmo. Então Entendi. ali a Pequim é capital, tem tudo quanto é jeito, tudo quanto é coisa que você vê lá. Entendi. Então é uma São Paulo da vida, tem tudo Também que você bagunçado. Entendi. E aí quando você vê Xangai, é um centro financeiro, é muito bonito, muito organizado, muito bem... Entendi. Né? É como se fosse só a Faria Lima. Exatamente. Uma Faria Lima gigante. E aí quando você olha, eu olhando muito negócio. E a terceira, né, que não tem como também deixar de ir, que eu gostei demais, eu quero voltar outras vezes também, é Las Vegas. Las Vegas? E lá. Então essas 3 aí... eu tenho mais outras também, Miami também gostei demais também. Mas Las Vegas, o que te chamou a atenção lá? Também é tudo grandioso demais, é tudo... Já tinha aquela esfera lá quando você foi? Tava construindo a esfera. Tava construindo. Aquilo lá eu acho loucura, cara. Aquilo lá, toda vez que eu vejo, você fala, não, isso aqui é IA. Tem lógica. Nossa. Cara, e... voltando um pouco para negócios, né? Se você... Assim, eu imagino que viajar deve ser muito importante para você descansar. E muita gente fala... que às vezes a hora que você descansa, a hora que você volta revigorado e cresce ainda mais, desenvolve. Já vi muita gente falando que, cara, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, que mais me deu retorno, foi eu parar. Foi eu parar 2 meses, descansar, pôr a cabeça no lugar e voltar. Voltei 30 vezes melhor. E pra você, o que você observa na sua vida que você fez, que você falou assim... Porra, isso aqui me deu muito retorno. Eu fiz isso aqui, deu super certo, me deu ROI de 30 vezes, 40 vezes. O que você observou, que você executou na sua vida que te deu muito retorno? Eu acho que, assim, falando... Eu acho que depende. Se for em atitudes, é outra resposta. Mas em relação a negócios, foi a Foco Fertilizantes mesmo, montar uma Foco Fertilizantes. Pra você, a Foco, ela te deu muito ROI. Foi bom.
Entendi. E porque você acha que muito disso vem do modelo do negócio ou porque o momento estava muito bom? Ah, foi uma... Você já viu falar do Jorge Mateus, né? Lógico. Você sabe por que o Jorge Mateus tem sucesso hoje? Porque é uma série de fatores. Né? É uma série de fatores que veio junto com eles. É talento, né, dos dois. É talento do Mateus em fazer muita melodia bem feita. Ter empresários arrojado, tem empresário que é musical, tudo. Então eu sempre falo que é um conjunto de fatores. Porque tem gente que fala, ó, Jorge Mateus ali deram sorte. Não foi assim. Foi tudo. Foi muita coisa por trás daquilo ali. Então foram vários fatores também. Foram fatores que nós pegamos uma época boa, nós pegamos vontade, nós pegamos gente qualificada, nós pegamos um local bom. Vocês estavam preparados? Estávamos preparados, nós fomos para um local que hoje é um celeiro do fertilizante. Ali em Catalão, especificamente. Que é em Catalão. Entendi. Então nós fizemos um negócio muito bem consciente. Entendi. Muito bem consciente. Entendi. E aí, uma das coisas que a gente tem por trás, e isso é comum do sócio, cara, não adianta ganhar a qualquer custo. A gente não aceita isso, ganhar a qualquer custo. Tem que fazer sentido, tem que ser sustentável. Tem que ser muito bem feito no sentido de atender bem o produtor, tá? O produtor tem que atender bem ele tem que ficar satisfeito, ele tem que voltar a comprar de você no outro ano. E assim por diante. O nosso funcionário tem que ser satisfeito, então tanto é que nós fomos montar outra planta, nós montamos um escritório novo, fica muitos anos apertadinho ali, parecendo Madruvac que fala, né? Fica todo mundo junto. Hoje em dia tá todo mundo no escritório muito bem confortável, então foi a junção de tudo isso, então. Entendi. Então o maior ROI hoje foi a Foco. E falando de atitudes, o que você acha que foi uma atitude que você tomou? Por exemplo, para mim, eu acho que a minha melhor atitude para ter ROI foi começar. E para você? Eu ia falar da coragem. Ter coragem. Ter coragem. Você falar, eu vou fazer e eu confio em mim, né? E faz o negócio acontecer. Vou fazer. Tem que ter coragem, tem que ir lá buscar, dou o que doer, vão fazer. Entendi. Mas não pode ser a qualquer custo. Tem que ser um negócio tem que fazer sentido. Muito... Maravilha. Cara, e pra gente fechar, falando do futuro das duas, o que você vê pro futuro da Ambev, Roçafra e da Foco? A gente nunca pensa em voltar, né? Em diminuir, em largar. Eu penso pro futuro cada vez melhorar, né? Falando de Roçafra Ambev, melhorar cada dia mais. Inclusive agora nós vamos mudar dentro de um ano e pouco, nós vamos mudar para um prédio novo. Aqui em Itumbiara mesmo? Aqui em Itumbiara. Nós estamos já com o terreno lá na Celso Maeda, então vai ser uma área 3,5 vezes maior. Caramba. Do que, então... o mercado já vem pedindo isso, a gente já está ficando pequeno ali onde a gente está, então cada vez melhorar, crescer, pé no chão ainda, né, sem arrogância, sem muita... dentro da forma que nós trabalhamos a vida inteira. Para Foco, é um mercado desafiador, igual eu te falei, passa alguns momentos onde o produtor, que é o nosso cliente, ele sofre demais. Ele sofre muito e a gente chora junto com ele ali, porque é ruim o produtor... Mas a gente pensa em cada vez estar melhorando, cada vez esperar expectativas, tá? Cada ano crescendo de 20% a 25%. Né? Então, esse é nosso objetivo. É o objetivo futuro. Maravilha. Crescer. Eu falo sempre que quanto maior você fica, eu gosto muito de pegar como exemplo, analogia, navio, né? Se você é uma canoa pequena e vem uma maré, você vira... Pode ser uma canoinha maiorzinha, mesmo se a maré for forte, você cai. Se você é um navio, cara, bate, ela desfaz no seu tamanho. Então, o crescimento ele é uma estratégia de sobrevivência no final do dia, né? Exatamente. Ele te ajuda, igual a gente falou aqui do caso da Ambev, que passou por crises temporárias com outras empresas assumindo o market share, mas foi temporário. Logo em seguida, a Ambev era tão grande que ela recuperou, né? Exatamente. Maravilha. Cara, pra gente fechar aqui, fazer um bate-bola. Te pergunto uma coisa, você me fala o que você prefere, tá? Brahma ou Skol? Qual que você prefere? Você foi nas minhas queridinhas, né? Tem que escolher só uma. Hoje eu vou na Brahma. Brahma. As duas geladas, trincando, vai na Brahma. De gelada eu vou na Brahma. Por quê? É mais leve? Não, é porque realmente ela é mais um pouco mais gosto de cerveja. A Skol, ela é para um público
que gosta de uma cerveja bem ralinha, bem Nossa, levezinha. não dá. Eu não consigo nem sentir o cheiro, que já me dá três já. Mas ela tem um consumidor dela. Sim, que é Ela fiel tem pra caramba. Muito fiel, muito Ele é fiel. só Skol. E é a maioria. Entendi. Então, assim, ele talvez não é a pessoa que frequenta os lugares onde nós vamos. Mas você vai naqueles... em vários clientes nossos, né? Porque todos os clientes são importantes, tudo. Mas a gente passa e a gente vê muita Skol. Onde o cara tem uma portinha só e 2, 3 mesinhas, o cara tá tomando Skol ali. E ele tá satisfeito. E esse cara é 70% do nosso volume. Entendeu? Então, esse o cara mais simples possível. Ele gosta da Skol. Entendi. Ele quer tomar o dia inteiro, ou ele quer tomar ali e não chegar ruim em casa, por algum motivo. Entendi. Mas eu, particularmente, eu vou na Brahma. Maravilha. E qual que é a cerveja favorita? Favorita? Você fala assim, cara, hoje é um domingo quente, eu vou botar uma geladinha ali no freezer pra daqui a pouco pegar ela trincando. Olha, eu tenho 3, mas assim, aqui o mais é a Corona. A Corona. A Corona. Então nós acertou, então. A Corona, eu vou te falar, viu? Tem com limão, eu sei. Limãozinho ali não tem segredo. É que tem agora, nós lançamos agora a Stella Pure Gold, né? E cara, é incrível essa daí. Ela... Assim, eu que tô tentando dar uma emagrecida, maravilhoso. Cara, assim, eu tô impressionado, igual a gente tava falando da Pepsi Black, o que tá acontecendo com a Pepsi Black e com a Stella Pure Gold. Eu tô impressionado. Tem algumas outras que tem essa pegada menos caloria? Tem. Ou é só a Stella? Não, aí tem tem a Michelob, né? Michelob. É Ambev também? É nossa. Nossa, que isso, cara, nossa, é loucura. Nossa. E tem a sem álcool, né? Aí a sem álcool que ela não tem caloria. Não tem caloria, muito baixa caloria. E como que é a venda da sem álcool? Tá crescendo muito. É? Tá crescendo muito. Por quê? Nós estamos tentando buscar um consumidor que, por exemplo, ele vai almoçar e ele tem vontade de tomar uma cerveja, mas ele não pode tomar porque ele tem que trabalhar. Então, mostrar para o consumidor que, cara, não tem nenhum problema você tomar uma Corona Zero, uma Budweiser Zero. Cara, tem um preconceito muito grande aqui no Brasil. Ah, vai beber um trem zero? Pra quê? Você larga de ser bobo. E tá mudando isso. Tá mudando muito. Então, assim, nós estamos buscando esse consumidor e nós estamos encontrando um mercado que não existia ali. Então, isso tá sendo muito bom. E esse cara tá no restaurante, ele não tá no supermercado. Não, a maioria no restaurante. E aí, tem também, com esse negócio de balada responsável, tá tendo muito também a pessoa, por exemplo, muita mulher também, principalmente. Não, eu sou motorista da rodada, vai com 4 amigas, e ela fica sem beber. Por que ela fica sem beber se não tem a cerveja zero? Toma zero ali. E faz parte, a pessoa se sente feliz da mesma forma. Ela é baixa caloria, e principalmente a Corona, que ela tem uma vitamina B12, então, agora, porque é a única que tem isso, né? Então, é alguma coisa que tá crescendo aí. Maravilha. Cara, e o seu destilado favorito? Eu sou ruim de destilado, eu tomo muito pouco, mas é o vinho. O vinho? É. Então acertou de novo. Acertou também. de novo. Muito bom. Cara, e se você pudesse mudar uma decisão lá de trás, alguma coisa que você decidiu, o que você mudaria? Lá de trás? Essa pegou despreparada. Todas despreparadas, mas essa aqui mais despreparada ainda, hein? Porque porque assim, eu não sou de arrepender. Eu não arrependo das minhas decisões. Tudo que você fez te colocou aqui. Exatamente. E aí eu uso minhas decisões para me aprender, para me fazer. Mas qual que eu teria feito diferente? É difícil lembrar, porque eu sou fácil de esquecer demais das outras. Eu já tento melhorar para a próxima vez ali, a outra já passa uma regra e não gosto de sofrer. Para me lembrar agora eu tinha que pensar bem. Entendi. Mas não que eu não arrependa. Isso é muito importante. Ter essa visão de que, cara, tá tudo bem às vezes não arrepender porque é importante pro aprendizado, né? Exatamente, é isso. Maravilha. Cara, agora uma polêmica. Vai. Itumbiara ou Catalão? Vixe, Itumbiara. Itumbiara? Por quê? Esse rio aqui, eu acho que quem bebe desse rio aqui é difícil. Não volta, né? Não quer sair, né? Eu tomei dessa água aqui desde que eu nasci, então... não, Itumbiara é diferente demais. É diferente. É diferente. Maravilha. Cara, e se você pudesse deixar um recado para quem tá começando agora, um empreendedor que tá pequeno, tipo a gente, que tá começando, e às vezes, cara, tá com dificuldade de crescer ou tá procurando crescer, o que você poderia dizer para essa pessoa de recado, de, cara, eu penso isso, faz isso que vai dar certo? Cara, uma das coisas que eu penso, que eu tenho muito comigo, né, porque não é agora que eu vou parar de empreender. Eu vou ter outros empreendimentos também que eu vou começar, e já tô com outros projetos também para começar, que esse é um pouco mais sigiloso, né, não pode falar aqui, mas tem outros que... Senão dá azar. É que nada é do dia pra noite. Nada é do dia pra noite. Nada. Se você quer construir um legado,
tá? Você não pode construir ele com pressa. Não pode. Não pode. Perfeito. O que você constrói com pressa, talvez ele dá uma sensação daquela rapidez ali, dá uma sensação de ser bom. Mas para você acha ter que um negócio... é um unicórnio que cresceu muito rápido, você acha que é bom, né? Exatamente. Então, para você, se você quer um negócio a longo prazo, se você quer um negócio duradouro, construir um legado, volto a falar, porque construir um legado é a melhor coisa que existe, tá? Você tem que construir ela, não que seja devagar, você tem que ser moderado, você tem que ser consciente e você tem que dedicar. Ter disciplina, montar processo, ser dedicado, ser o melhor no que você faz, buscar ser o melhor, sim, porque do negócio de vocês aqui, existe muitos. Mas qual que é o diferencial que vocês vão criar para ser diferente naquilo ali que vocês fazem? Entendi. Então eu aprendi isso aqui, quando nós fomos montar a Foco foi isso. Não falando mal dos meus concorrentes, mas quando nós chegamos com um trabalho, né, de bater forte em qualidade, trazer de uma multinacional um cara para qualidade lá dentro da empresa, a gente queria um diferencial. Na hora que o produtor lá, ele olhar tanto grande quanto pequeno, fala, pô, eu tô com esse diferencial aqui. Eu tenho que ter diferencial. E disciplina, fazer todos os dias a mesma coisa que você faz, e se tiver errado, muda ali para fazer o certo e não desistir, cara. Eu tenho um amigo meu, eu gosto de falar isso aqui muito, porque tem um amigo meu que antigamente ele ficava muito pulando de galho em galho. Fazia de tudo um pouco. Tudo um pouco. E aí ele desistia já e ia fazer outra coisa. Ele desistia daquilo ali e ia fazer outra coisa. E eu sempre falava para ele, amigo, para em um negócio, dedica aquele negócio. Isso pode demorar 2, 3, 4, 10, 15 anos. Hoje ele tem 15 anos. Ele é referência em venda de lanchas hoje, não só no estado de Goiás, mas aonde você imaginar, ele é referência nisso. Ele ficava mexendo com festa, ele vendia isso, né? Talvez ele tá olhando aqui, eu falando aqui. Ele vai te mandar uma mensagem depois. Mas ele vai achar bom, porque eu elogio ele muito isso, porque hoje ele dedica a um negócio só. Antigamente vendia consórcio, antigamente fazia isso, e eu vou fazer isso, agora eu vou parar com isso, eu vou mexer com outra coisa. Cara, você nunca virou uma referência. Hoje ele é referência no que ele faz. Então você precisa virar referência no que você faz. E não é do dia para a noite. E os grandes empresários que chegaram onde estão, eles foram determinados. 5, 10, 15 anos. Por que a Amazon está daquele tamanho hoje? Você sabe de quando foi criada a Amazon? Quantos anos que eles estão fazendo e tentando melhorar e viram que viraram? Não é do dia para a noite. Então, olhar os grandes, eles fazem isso. Essa é a mensagem. Então, amar mais o processo do que o resultado. Exatamente. O resultado vai vir. Se você amar o processo. Exatamente. Maravilha. Pessoal, muito obrigado por esse Newcast. Manuel, muito obrigado por ter apertado sua mão. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Se você quiser deixar um recado pro pessoal, fala o seu Instagram pro pessoal, qualquer coisa, pra te seguir, pra te conhecer um pouco mais lá. Vai lá no @ManuelRoçafajr. Vai lá que nós estamos lá. E abraço para todo mundo aí. Cada um que tem um sonho, corra atrás do seu sonho, não desiste. Porque quem tá lá na frente que você fica vendo, se você ficar parado, você não vai chegar. Quem um dia chegou lá na frente porque estava parado e saiu da zona de conforto. Vamos embora, gente. Maravilha. Pessoal, esse mais um Newcast. Sigam o Newcast aqui no YouTube, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Marquem aqui o sininho, as notificações, para você receber as notificações sempre que a gente postar. Curte e comentem aqui embaixo alguma dúvida que, quem sabe, o Manuel não responde para vocês. Alguma dúvida sobre negócio, sobre marketing, sobre vendas, sobre o que quiser. Ou sobre cerveja, quem sabe? Uma dúvida sobre cerveja, põe aqui embaixo que a gente passa para ele e ele responde para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.